Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso canal Segredos da Bola. Antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Hoje o nosso convidado vem diretamente de Volta Redonda, começou no esporte através do basquete, é fisioterapeuta e já foi vice-presidente de futebol do Fluminense. Hoje a gente está recebendo aqui Sandro Lima, Sandrão. Sandrão, meu amigo, muito obrigado por ter aceito esse convite, por estar aqui hoje. Eu sei o quanto que é difícil fazer com que você fale, né? Dê entrevista, mas eu te agradeço muito aqui a participação. E queria já começar te perguntando, Sandro, você é lá de Volta Redonda, conheço um pouco da sua história, sei que você vem de uma família humilde. Como foi começar lá em Volta Redonda e vir para o Rio de Janeiro? O que te trouxe para o Rio de Janeiro? Bom, primeiro, obrigado aí pelo convite. Só você mesmo para me tirar da minha casa para vir falar aqui, né? E lembrando que uma vez em Volta Redonda a gente disputou uma final de Taça Rio, né? Carioca, foi Carioca que foi final. E vocês acabaram ganhando da gente, né? Você vê como eu gosto de você, rapaz. Mas como é que eu vim parar aqui? Aí a história é longa, né? Eu realmente sou de uma família muito simples lá de Volta Redonda e sempre gostei muito de futebol. E joguei no Volta Redonda, quer dizer, joguei. Treinava no Volta Redonda, mas não consegui jogar. Aquele né? sonho de menino eterno, exatamente, né? De querer sonho ser de jogador. menino. E dos 12 aos 13 anos eu cresci muito rápido, né? E aí, quando eu matava a bola no peito, até ela chegar no chão, o cara já vinha, roubava. Eu falei, futebol não é para mim. Eu falei, eu tenho que jogar alguma coisa. Aí um tio meu, você tá muito grande, vou te levar para jogar basquete. Foi assim que eu entrei no basquete, em Volta Redonda. Novo, aí 12, 13, 14? Com 14 anos. E aí, com 15 anos para 16 anos, eu vim para o Rio para jogar. Eu fiz um campeonato estadual lá pelo clube da cidade e vim para o Rio para jogar no GQ Art Clube na Ilha do Governador. Veio para jogar campeonato já profissional? Ainda juvenil, infanto-juvenil. E aí depois passei pelo Tijuca Tênis Clube, joguei já no final no Fluminense. Mas você veio com 14, 15 anos sozinho? A família veio? Sozinho. É que nem a galera do futebol. Vai jogar... O Clauber teve aqui, contou que ele veio de Rondônia com 14 anos para o Rio. É a mesma história. Você veio alojamento de clube? Tudo isso, exatamente. Eu morava dentro do clube, GQ Yacht Clube, lá na Ilha do Governador. No qual sou muito grato até hoje, né? Legal. Desde sempre. E aí você jogou basquete até quantos anos? Cara, o que acontece no basquete diferente no futebol, né? E foi uma época de transição do basquete brasileiro. O basquete, primeiro, não pagava tão bem quanto paga hoje, apesar que hoje alguns jogadores ganham bem, outros não. E era Oscar jogando fora, então assim, o basquete aí no Brasil não estava muito legal naquela época. Não tinha ali a Liga a NBB não, a NBB tem 10 anos. Né? E era assim, sempre... Um ano você montava um basquete, um clube, uma cidade, e no ano seguinte você não sabia se tinha, sempre uma coisa muito instável. E chegou um momento que eu falei assim, eu não vou viver do basquete, né? Eu decidi, foi quando eu fui estudar. E aí você foi para já... E aí eu larguei com 25, 26 anos, eu larguei o basquete. E o que você foi estudar? O que você foi fazer? Bom, comecei fazendo educação física, e junto com a educação física fui fazer fisioterapia. Fui levando os dois cursos paralelos. Educação física nunca atuei, comecei atuando na fisioterapia, mas logo também parei, né? Fui fazer gestão esportiva. E aí começa a minha história no Fluminense. E você falou que jogou basquete no Fluminense também? Joguei, já era time de veterano. Já era veterano. E aí, como é que começa então essa tua ida para o Fluminense, que depois, mais para frente, a gente vai falar sobre isso, você se torna vice de futebol do Fluminense, tem uma força política e ainda tem muito grande no clube, mas como é que é? Você com 20 e poucos anos, como é que você entra no clube, como é que começa essa tua história? Começo na arquibancada, né? Como todo mundo. Você já era tricolor desde Volta Redonda? Sempre tricolor, devido a um tio meu, tio Pedro, que é uma história bem engraçada, porque os meus pais separaram, né? Meus pais botafoguenses. Os dois? Os dois. E o meu tio tricolor, né?
E quando meu pai separou da minha mãe, meu tio, opa, deixa eu pegar isso aqui para ser tricolor. E foi aí, virei tricolor, né? Ele me levava para os jogos lá em Volta Redonda. Se teu pai e tua mãe tivessem trabalhado separado, a gente poderia ter trabalhado junto no Botafogo. Talvez. E foi uma época que o Fluminense ganhava tudo, né? Aquele comecinho da década de 80. Né? Então, tricampeonato estadual, campeão brasileiro. Exato. E ainda tinha um jogador de Volta Redonda, que é o Delay, né? E jogava lá, que hoje também é... Que hoje é meu amigo também, graças ao Fluminense. E é deputado lá, né? Ou foi deputado, ele tem um envolvimento político. Teve 4 mandatos como deputado e hoje ele é o assessor direto do prefeito da cidade. Legal. E aí no Fluminense, virei sócio do clube, que eu morava ali perto, né? E aí eu comecei a conhecer as pessoas ali dentro, comecei a me envolver com esporte, foi onde que eu fui jogar o basquete veterano ali, né? E daqui a pouco estava jogando tênis, daqui a pouco comecei a conhecer todo mundo. E quando eu fui ver, eu estava ali já envolvido com a política com do tudo, clube. né? Tricolor, doente, enfim. E aí o vice-presidente de esporte olímpico, Ricardo Martins, na época, a gente bateu um papo, me convidou para ser um diretor dele e assim começa a minha vida. Ele era diretor? O Ricardo Martins era vice-presidente de esporte olímpico. O esporte olímpico cuidava de todos, tanto das escolas, né, das escolinhas, vamos dizer assim, de basquete, vôlei. Exato. E também das equipes que participavam dos torneios. Exato. E você virou diretor dessa área lá no Dessa área ali, através de um convite dele. Um grande amigo. E aí pronto, aí no futebol, como eu fui parar no futebol? O esporte olímpico em clube, você sabe muito bem, clube como Botafogo, Fluminense, Vasco e até Flamengo, os clubes antigos do Rio, né? Eles têm uma força política muito grande, né? Não sei nem se hoje eu concordo com esse modelo, porque o futebol virou um business tão grande, né? Para os clubes ficarem tão dependentes assim, de uma eleição de um esporte olímpico. Você vê, no Fluminense, por exemplo, a gente tem lá, é um clube de bairro, que com certeza 100% dos sócios não são tricolores, né? E de repente você tem uma eleição que ela não é decidida por tricolor e decidido por um grupo talvez pequeno quando se fala de futebol. Quando você diz que eles não são tricolores, são pessoas que têm eles são atletas do clube. Como é que funciona, para o pessoal entender, como é que funciona essa questão de quem pode votar, quem pode eleger? São sócio-proprietários só ou os atletas, bolsistas também podem? Cada clube tem o seu estatuto, cada clube funciona de uma maneira. Como é que é no Fluminense essa questão? No Fluminense são todos os sócios, né? Sócio-proprietário. Sócio-proprietários, sócios, acho que são os... Benemérito, essas categorias de sócio, né? Tem lá uma regra, 1 ano de sócio para votar. Nas 2 últimas eleições que abriram para sócio-futebol, exclusivo para sócio-futebol, mas ainda é uma novidade. Sócio-torcedor. Sócio-torcedor, exato. Foi o primeiro clube no Brasil? Eu acredito que sim. No Rio, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Eu acho que talvez o Inter e o Grêmio lá no Sul começou com isso. Tá. Mas aqui no Rio, com certeza, o Fluminense. Aí as 2 últimas eleições, além dos sócios proprietários... 2 últimas, 3 últimas já. O sócio-torcedor, que é o torcedor que, vamos dizer, de arquibancada, que ele não frequenta o clube nessa parte toda política. Isso, é o exclusivo do futebol. Ele pode votar também. Exato. Com a regra lá, que eu não... Se você me perguntar agora, eu não vou lembrar qual é a regra, mas não sei se são 2, 3 anos. Tem que ter ininterruptos, sem deixar de pagar, ele tem esse direito, ele passa a ter esse direito. Exato. O sócio-atleta no Fluminense votava. Então, assim... Não vota mais? Vota ainda. Vota ainda. Então, assim, por isso os esportes olímpicos, assim, em eleição, eles são muito fortes. Sócio-atleta né? É aquele atleta que ele é contratado do clube ou ele tem uma bolsa no clube para disputar competições vestindo a camisa do clube. É um atleta federado, né? Defende o clube e esse atleta sócio pode votar. Sim. E é nesse caso que você diz que esses atletas sócios, eles não são tricolores, né? Alguns ou... Não digo nem os atletas, eu digo sócio do clube mesmo. O sócio proprietário? Por exemplo, você imagina, o Fluminense fica situado em Laranjeiras, né? Não é todo mundo que mora em Laranjeiras que é Fluminense. Entendi. Né? E aí em Laranjeiras tem lá um botafoguense, o vascaíno, que às vezes é sócio do Fluminense para frequentar o clube social. E ele vota no final. E ele acaba votando, porque ele está envolvido ali, ele sempre vai para um lado, né? Pelo menos assim era na minha época, né? Não sei como é que anda por lá hoje, já tem 2 eleições que eu não participo. E você acredita que isso tem que, como a gente estava falando isso aqui com o Euriquinho veio aqui, a gente conversou também sobre isso, sobre o quanto que o futebol virou uma empresa com uma receita absurda e com uma situação... Então, o que você está colocando aqui, que é um entendimento também meu, que é aquela história...
Como é que um clube que tem um futebol, que é um carro-chefe tão grande, que já é difícil quem está de fora entender o que é isso, como é essa empresa, porque é uma empresa totalmente atípica das outras, a gente sabe disso. Como é que a decisão de quem vai tocar isso aqui é de quem não conhece ou desses sócios que não são tricolores ou sócio atleta, enfim. É isso que você acha que deveria separar? Sempre foi uma discussão, né, nossa lá, que você imagina. Né? No caso do Fluminense, que eu acredito que seja no Botafogo, no Flamengo, talvez Vasco também. Um clube de bairro, né, que fica situado num bairro, Laranjeiras, e que tem ali uma sede social e que um torcedor de um outro clube é sócio e que, de repente, ele pode ir lá votar. Né? Talvez um torcedor que não seja tricolor decida a eleição. Entendi. Né? E eu lembro que na gestão Peter, foi a gestão que eu trabalhei, foi quando foi aprovado o sócio-torcedor votar. Aquilo já foi um marco. Né? Que eu acho que Você foi a favor? Sempre fui a favor. Todos foram a favor. Né? E isso era um marco, assim, principalmente no Rio, que não existia ainda. E nem existe. Eu acho que o Fluminense continua sendo o único. Eu acho que não abriu ainda, não. Teve eleição agora há pouco no Vasco. Eu não acompanho essas eleições no outro que teve. Clube. E o do Botafogo também há pouco, pelo menos. Os dois. E o Flamengo eu sei que não. Sei que o Vasco teve ali teve um momento de muita gente sendo incluída para votar, enfim. Confusão danada. Aquela confusão que sempre tem nas eleições de clube, né? E no caso do Fluminense, assim, o que eu acho, como a gente estava falando, né, é um setor ele ser decisivo na eleição. E no momento que eu era o vice-presidente de esporte olímpico, né, era uma eleição muito difícil, porque era uma eleição que era meio que quebrava um paradigma, né? Tinha um candidato que era da situação, que estava apoiando. Essa época, foi a primeira eleição que você participou, assim, ativamente? Segunda. Eu participei da primeira eleição do Orcades. Tá. O Orcades foi eleito, né? Foi eleito e reeleito, né? Ele ficou 6 anos no clube lá. E nessa segunda, não o esporte olímpico, né? Nós decidimos romper com a gestão do Orcades para apoiar o Peter. Entendi. Né? Talvez tenha sido esse momento que eu tenha crescido ali politicamente. Tenha tido uma projeção política ali. Exato, porque todo mundo contava que a gente fosse apoiar o candidato do Orcades, por a gente ser na gestão, e a gente rompeu. Você lembra quem era o candidato? Porque o Orcades não podia ser reeleito, são só 2 eleições, são só 2 mandatos. Era o Júlio Bueno. Júlio Bueno. Júlio Bueno, já falecido. Ele era o candidato do Orcades. Aí tinha mais 2 chapas que acabaram não vingando e a chapa do Peter, que o Esporte Olímpico, junto, resolveu apoiar. Entendi. E ali ganhamos a eleição. E ali o Sandro Lima, o Sandrão, começa a ter uma certa projeção política ali dentro talvez do clube. Por quebrar esse paradigma, né, de não apoiar o candidato da situação, ali a gente, né, quebrou isso. Talvez ali, por eu ter sido, na época, o vice-presidente de esporte olímpico, fiquei muito em evidência ali nesse sentido. O Fluminense tinha um histórico de sempre apoiar quem estava no... Sim, sempre teve. Era difícil ter essa quebra? Sempre teve. Quer dizer, desde a eleição do Davi Fischel, né? Sempre o candidato de situação fazia o eleito? Sempre. Legal. Sandrão, vamos lá, deixa eu te explicar. Aqui a gente tem alguns cards aqui na mesa, são 5 perguntas aí que vêm diretamente dos nossos internautas. Escolhe um card, vai ter um númerozinho, você puxa, me diz qual é o número, eu vou ler quem mandou para você a pergunta e qual é a pergunta, e a gente vai... Número 1. Número 1, primeiro, número 1. Pode botar para cá, me dá? Joga para cá. Vamos lá. Leandro de Sergipe. Não precisa citar nomes, que a gente sabe que em algumas situações a gente tem que preservar o nome, mas ele pergunta aqui, é verdade que tinha um atleta no Fluminense que precisava beber um shotzinho de cachaça no vestiário no intervalo para render melhor no segundo tempo? Ou isso é folclore? Porque tem muito folclore no futebol, né, Sandrão? E aí, às vezes, a história de um jeito ou nunca existiu, mas roda e sai de lá. Mas isso é verdade ou não? Rapaz, isso aí é uma história que, como é que isso vazou, eu não sei. Mas é verdade. É verdade? Uma vez eu cruzei com um atleta e eu vi que ele estava diferente, né? A abstinência. Ele estava nervoso, aquela ansiedade de vestiário, né? Entendi. E eu perguntei, cara, relaxa, fica tranquilo. Um jogo, vambora. Vambora. E aí ele brincou comigo, assim, pô, então traz um
copo de cerveja que eu fico relaxado. Eu falei, pô, não é a hora, agora é a hora do jogo, né? Você não me quer relaxado? Estou nervoso. E aí, algumas pessoas depois eu fui descobrir que parecia que ele levava uma garrafinha. Uma garrafinha que não era água, né? Era uma cachaçinha para ele entrar no jogo tranquilo. Mais tranquilo. E vou te falar que eu não vou falar quem é o jogador, mas que funcionava. Funcionou muito bem, viu? É sério? Sério. Funcionava mesmo? Sério. Mas não tinha aquela estatística. Se ele bebeu, foi bem. Se ele não bebeu, foi mal. Vocês não tinham como fazer. O problema é que ele foi muito regular a temporada inteira, né? Aí chegou uma vez e falei, vem cá, como é que tá o negócio aí? Eu falei, não, fica tranquilo que tá aqui. E ele foi bem a temporada Foi bem a temporada inteira. Então, cada história no futebol que não é mole, não. Sandrão, vamos lá. E aí o Peter é eleito, né? Quebrando essa questão da sucessão no Fluminense. E na época, o patrocinador do Fluminense, isso foi em que ano? Você lembra? 2011. De 2010, a eleição foi de 2010 para 2011. E aí ele faz 2011, 12 e 13, né? O triênio, 2011, né? 12 e 13, isso. E aí começa 2011. Na época, o patrocinador do Fluminense ainda era o Celso Barros, a Unimed, não era? A Unimed começou quando e saiu quando, você lembra? A Unimed foram 15 anos de patrocínio. A Unimed começou em 99, com o Fluminense na terceira divisão. E foi foi esse final, né? Foi até 2014. Foi nessa última gestão, né, do Peter, né? Na segunda gestão do Peter. Na segunda. E aí a Unimed era patrocinadora do clube e todo mundo sabe, é notório que o Celso Barros sempre foi uma figura muito importante nesses 15 anos do clube, justamente pelo apoio que a Unimed, pelo patrocínio que a Unimed dava ao clube. E sempre se falava, né, na imprensa dessa influência do Celso Barros na gestão do departamento de futebol. Ela existia? Como é que era essa relação? Como é que era esse equilíbrio? A gente falou muito disso aqui também com alguns convidados. Óbvio, o cara está botando dinheiro, é o patrocinador. Você vai chegar uma hora que ele vai fazer um pedido, que ele vai desejar alguma coisa. Isso existia essa questão do Celso influenciar na contratação de um atleta. Eu sei que atleta, quando ele queria, ele ia atrás e trazia. Mas de treinador, como é que era isso, Andor? Você que viveu esse bastidores do clube. Primeiro, assim, talvez as pessoas, os mais jovens, principalmente, não lembrem quem foi Celso Barros, né? Quer dizer, o Celso Barros, através da empresa que ele presidia, a Unimed Rio, ele começou a patrocinar o Fluminense no pior momento da história do Fluminense, na terceira divisão, né? Depois de 2 rebaixamentos seguidos. Exato. E você imagina, né? Ele trouxe a comissão técnica que foi campeã do mundo, era o Parreira, o pessoal do Parreira. E ali começou uma reconstrução do Fluminense. Ele traz como patrocinador, ele fala, Fluminense, vocês não têm dinheiro para contratar, eu vou trazer, eu vou bancar, eu acho que nesse primeiro momento, né, não foi isso, né? Eu acho que o Davi Fischl, que assumiu naquele momento a presidência, queria uma coisa de peso para o Fluminense, né? E aí decidiram, eu acho que a contratação do Parreira, e naquele momento o patrocínio era, pelo que ele me contou, tá? Ele pagava toda a comissão técnica do Parreira. Começou assim a relação Unimed-Fluminense, falou, eu vou estampar minha marca na camisa, o valor é esse e esse dinheiro vai ser destinado direto para a comissão técnica. Exatamente. E começou assim. Não sei se era direto para a comissão técnica ou se passava, pelo mas clube, enfim. Mas enfim, tinha um carimbo que era para pagar a galera. Exatamente. E ali começa o namoro, né? Fluminense e Unimed. Eu acho que ele, como empresário, ele viu que o negócio, o retorno, era bom, a gente tem uma torcida apaixonada e é impressionante, quando a gente está num pior momento, a torcida parece que se apaixona mais ainda, né? Se reapaixona. Sim. Então, abraça mais o clube. Abraça mais o clube, então aquilo deu um boom, né? Tanto é que ele mesmo fala isso nas entrevistas dele, que ele pegou uma empresa com 180 mil segurado e deixou a empresa com 1.200.000 segurado. É bom você tocar nesse assunto, que as pessoas também não entendem, ou não é que não entendem, às vezes elas não têm a dimensão da exposição que o futebol dá a uma marca, né? O porquê que é caro patrocinar. Eu lembro, na época do Botafogo, que a João Forte, que é uma empresa de engenharia que não tem uma marca tão conhecida, ela foi uma patrocinadora do Botafogo Master um tempo, e que quando foi anunciado, a João Forte, como muita gente não conhecia por ser uma empresa de engenharia, não é uma coisa tão, vamos dizer assim, consumida, né? Tão popular, o pessoal começou a entrar no site para ver o que era a João Forte. O site da empresa caiu.
de tanto acesso, não era normal ter tanto acesso, e o site não aguentou naquela época, né? E ele caiu. Realmente, patrocinar o esporte, patrocinar o futebol dá muito retorno para as empresas. E muita gente, às vezes, questiona os valores, é porque dá muito retorno. Ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente tem o futebol... Sim, consumido... Ele é visceral na gente, sim, né? Sim. Ele ainda é visceral na gente. Então, assim... E o Celso pega com 180 mil associados, né? Ou seja, assegurados pelo plano de saúde lá da Unimed, e deixa com... 1.200.000. 1.200.000. E foi um momento... A Unimed ganhou vários prêmios, né, da marca mais exposta no Rio durante esse período. Sim. Né, o Celso mesmo fala, você entrava na sala dele e tinha lá, na página do Globo, né, um jogador do Fluminense, né, aquela do Romário, quando contratou o Romário, Sim. um gol que o Romário fez de braço aberto, terminando o Jornal Nacional, enfim. É uma exposição muito grande. Sabendo trabalhar, o retorno é muito grande. Muito grande. E aí o Celso entra na história do Fluminense nesse momento muito ruim do clube. Muito ruim, e ali, como qualquer patrocínio, eu acho que foi amadurecendo, até chegar ao primeiro título da Copa do Brasil em 2007, né? E depois a perda da Libertadores em 2008, que foi assim algo doloroso, né? Para todo tricolor, né? E aí depois vem, ele sempre pensando muito grande, né? O Celso sempre foi assim, né? O Celso sempre gostou de trabalhar com os melhores, então dava a impressão que ele mandava, mas ele sempre dividia isso com quem estava na diretoria. Existia essa divisão? Sempre existiu, nunca teve ele exigir. Imposição, Agora é óbvio, né? Você imagina, em 2010 ele queria o Muricy, né? O Muricy vinha de 3 títulos seguidos com São Paulo. São Paulo, desculpa. Quem não vai querer o Muricy? Né? O Fred, ele foi buscar o Fred em 2009. Né? O Fred veio por empréstimo e no ano seguinte ele adquire o Fred. E o Fred hoje se torna, aí, eu acho que hoje, o maior ídolo da história do Fluminense. Com certeza. Então, assim, tudo isso foi coisa do Celso Barros. Né? Então, é importante saber que na história do Fluminense, um período de reconstrução, teve uma pessoa que realmente investiu no Fluminense, acreditou no Fluminense. Por mais que também teve retorno, porque a marca dele teve retorno, mas ele acreditou. E ele começou no momento mais difícil do clube, né? 3ª divisão, não precisa nem falar, né? Não precisa nem falar. Então... E aí o Peter entra em 2011 e o Celso já era um patrocinador que já vinha há muito tempo no clube. Você já conhecia o Celso aí em 2011? Como é que começa essa sua relação Eu conheci o Celso na viagem para Florianópolis na final da Copa do Brasil. Em 2007. Né? Eu já participava dos bastidores ali do Fluminense, não do futebol. E lá eu conheci ele e foi legal. Ali a gente começou uma amizade ali muito grande. Aquelas coisas, né, primeiro de agradecimento a ele, né, por estar conseguindo um título, aquela coisa que o Fluminense também vinha buscando e não conseguia, um título nacional. E depois disso a gente sempre se cumprimentou e a gente voltou a se aproximar em 2010, época da eleição do Fluminense. Época da eleição. Que aí tem esse apoio dos esportes olímpicos para o Peter. O Peter é eleito, o Celso como patrocinador. O Celso ele apoia também o Peter. O Peter. Também é importante esse E o que apoio a gente fez na época, né? Aí que vem minha aproximação muito grande com o Celso. O que a gente fez na época? A gente viu os candidatos. O próprio esporte olímpico não queria apoiar o candidato da situação e a gente queria ouvir os outros candidatos, né? E aí o Peter foi o que mais se encaixou com o pensamento do pessoal do esporte olímpico na época. E aí o Celso, como estava apoiando o Peter, né? Ele fez uma reunião com a gente, né? Pedindo que a gente apoiasse o Peter também, que de alguma maneira ele nos apoiaria também o esporte olímpico. Através da Unimed também com patrocínio. Né, do Fluminense. E assim, pronto, começou a nossa relação. E aí começa 2011. Aí vem o Muricy, como é que é essa... Não, o Muricy foi campeão em 2010, né? Já com o Fluminense. Com o Fluminense. Trocou a gestão, saiu o Orcades, entrou o Peter. E o Muricy... Mesmo campeão, o Orcades não... que isso é importante. As pessoas acham que ganhar o título é a única coisa que importa para o clube, que quem ganha título é... A gente tem um exemplo da Patrícia Amorim no Flamengo, foi campeã
num domingo em 2009, se eu não me engano, a eleição foi numa sexta seguinte e ela perde a eleição. Né? O Orcades, pelo que você está contando, em 2010 é campeão brasileiro, né? Com o Fluminense, depois de muitos anos. Não, e o Orcades ele tem algo interessante, porque assim, talvez por muito pouco ele não se tornou assim Ele é uma figura importante no clube, né? Porque ele foi campeão da Copa do Brasil. Quase campeão da Libertadores, Exatamente, vice-campeão da Libertadores. Quase campeão da Libertadores, vice-campeão da Sul-Americana e campeão brasileiro que o Fluminense não era desde... Foi 84, né? 84, o último título. Então, assim, um presidente importante no clube, quer dizer, era para ter muito apoio, né? Mas... E aí entra o Peter, o Muricy já está lá. O Muricy continua, né? Faz o Campeonato Carioca e o Fluminense não começa bem a Libertadores. E óbvio, né? No começo de gestão, todo presidente quer montar a sua equipe, né? Claro. E o Peter não era confortável com o Alcides Antunes na vice-presidência de futebol. Eu acho que aí começa um desentendimento dentro do vestiário. Ainda eu não estava, nem imaginava que eu ia parar no futebol. E aí, com a saída do Alcides Antunes, isso aí é o que tem na imprensa, né? O Muricy fica chateado e aí começa esse problema com a diretoria. O Muricy logo em seguida pede para sair. Isso em 2011. 2011. E aí o Muricy sai, o Antunes sai. O Muricy sai, o Antunes sai, o Fluminense fica sem vice-presidente de futebol, sem treinador. Quem vem para ser o treinador do Fluminense é o Wenderson Moreira. Sim. E o Fluminense começa a procurar treinador e tem a negativa de alguns aqui, né? E aí vem a loucura, talvez eu falo loucura, né, de imaginar que o Sandro do basquete poderia tocar a vice-presidência, tocar o futebol, né? E aí num belo dia eu estou voltando para casa, não lembro o que eu estava fazendo, o Peter me liga e, pô, você está onde? Eu falei, estou chegando em casa. Pô, vem aqui numa churrascaria que tinha em frente ao Shopping Leblon. Aí estava o Peter, a pessoa que ajudava o Peter na gestão, o Jackson Vasconcelos, e o atual presidente, o Mário Bittencourt. E aí eu sento na mesa com eles, aí eles começam a conversar, eu estou vendo que eles querem me falar alguma coisa comigo, né? Eu falei, gente, aconteceu alguma coisa? Aí o Peter fala, Sandro, a gente está pensando aqui no seu nome para vice-presidente de futebol. Eu comecei a rir na hora, eu falei, vocês estão malucos. O que eu vou fazer no futebol, cara? Tem 2 metros de altura, o que eu vou fazer naquele negócio lá, né? E aí a gente começou a conversar, aí eu falei, gente, eu não vou durar 2 dias no futebol. Esses jogadores, porque eu tive um caso que hoje até meu amigo no Fluminense, com o Carlos Alberto, que jogou no Botafogo. Sim, Carlinhos. O estacionamento do Fluminense, assim, para a sede social, ele tem um corredor que passa debaixo da arquibancada. Carlinhos, se vier aqui, eu tenho que ficar de 24 horas com ele aqui para ele contar todas as histórias que o Carlinhos já teve. E o que acontece? O meu carro entrou na frente, o dele atrás, ele começa a buzinar para mim, né? Naquele estacionamento ali. Isso, só que não dava para andar. Tinha que esperar. Tô vendo aquilo buzinando para mim. Assim, esse cara não deve ser daqui, né? Porque todo mundo sabe que é assim, né? A gente deixa a chave aqui, o manobrista manobra e a gente depois acha o carro. Aí quando eu fui ver, era um jogador. E era um momento que o Fluminense não estava bem. Eu falei assim, cara, sabe uma coisa? Eu vou mandar esse cara... Pode falar palavrão? Que pode, né? Vou mandar esse cara se fuder, né? E foi o que eu fiz, cara. Eu falei, eu sou jogador de merda. Vai se fuder, porra. O seu estacionamento não é aqui, não. Ele tomou um susto, né, quando ele me viu em pé, né, 2 metros, e deve ter deixado. Esse cara, esse é um maluco, ele deixou para lá. E eu falei, agora eu vou entrar no vestiário, ele estava lá? Não, já não estava mais lá, mas a gente acabou ficando amigo, porque ele é muito amigo do Celso. E eu falei, gente, eu não vou, esses caras não vão me aturar 2 minutos, cara. Futebol é diferente de basquete, enfim. E aí eu demorei 1 mês para assimilar, para aceitar. Eu conversei com muitas pessoas. E aí teve um momento assim, do próprio Dr. Celso mesmo, falou assim, vamos, topa isso aí, porque está sem comando lá, vamos embora. E aí fui. Né? Antes de você começar a contar essa história, que ela é boa, e a gente tem aí muitos assuntos para falar dessa tua gestão aí na vice-presidência de futebol, puxa mais um card aí, vamos fazer mais uma pergunta para a gente poder... Dois. Vamos lá. Bom, já que a gente está entrando, você virando vice de futebol, aqui vem. Você tem ou já teve vontade de ser presidente do Fluminense, da Flávia, aqui do Rio de Janeiro? Ela deve te conhecer, ela deve saber se você
já falou isso para alguém. Já teve ou ainda tem? Cara, isso é uma história interessante, né? Porque lá no final, né? Quer dizer, a gente acabou sendo campeão em 2012, né? Brasileiro. E o Celso meio que já não concordando tudo com o Peter fazia, né? Começou a falar, você tem que ser presidente, e isso meio que vazou no clube, né? Talvez isso também tenha dado, a minha saída tenha acontecido aí. Falar que eu ia querer ser presidente, mas eu nunca tive vontade mesmo. Você é santo? Eu nunca tive vontade mesmo. Nunca imaginou, cara, um dia eu vou... Cara, eu vou te falar o seguinte, eu como fui do esporte, né, desde garoto, eu vivi na vice-presidência do Fluminense o melhor momento, né, da minha vida, como o pior momento da minha vida também. O melhor por quê? Isso é muito comum quem trabalha com futebol. Eu já tive os melhores momentos da minha vida no futebol e os piores. Exato, eu acho que é isso. O Henrique teve aqui e falou a mesma coisa. O Cláudio teve aqui e falou... Então, e por isso que é tão apaixonante, né? Porque você vive uma mistura de sentimentos enorme. Porque, assim, primeiro, né? Eu estava no clube que eu era apaixonado, né? E esse meu tio, que era tricolor, ele estava no final da vida dele com câncer, né? E foi legal, porque uma vez ele pegou o jornal, né, lá na minha cidade, que minha mãe mandava os jornais para ele, e por um acaso eu estava no jornal, né? E ele feliz de ter, né, visto aquilo. Né? O cara te puxa para... Sei lá, em Volta Redonda te puxa para ser que eu jamais imaginaria, né? E ele vê você lá, vice-presidente de futebol. E aí você começa a acompanhar aquilo, você vê que o time está ganhando, opa, vou ser campeão com o Fluminense, aí acontece. Então, assim, é uma felicidade muito grande, né? E o pior momento também é que eu deixei de jogar o meu basquete, né? Eu deixei família para trás, tanto é que o meu casamento acabou nesse momento. E aí quando você vai ver, né? E foi muito legal, assim, quando a gente voltou do título, que a gente ganhou um campeonato brasileiro contra o Palmeiras. Só que o Palmeiras não jogou em São Paulo porque tinha aquele negócio de cobrança de torcida, o Palmeiras estava para cair, caiu naquele ano, né? E o Fluminense ganhou. Nosso voo de volta, né, uma confusão danada, apareceu o avião. Essa história também é boa, depois eu posso até te contar. E aí eu cheguei, cara, a torcida lotando o aeroporto, né? E quando a gente chegou no clube, eu fui para casa, eu falei, cara, eu tô sozinho. Eu falei, né? Eu não tô com a minha família, né, foi embora, acabou, enfim. Acabou meu casamento. Então, assim, é o pior e o melhor, né? E eu entendo, assim... Os diretores, os presidentes que estão no clube, eles têm que pensar muito, eles né? não têm ideia, né? Eles não têm ideia. Eu tenho uma história parecida com essa, assim. Eu fui pro Botafogo, caí de cabeça, que nem a gente vive, 24 horas o clube, você viaja. E são 24 horas mesmo, né? As pessoas não... o cara fala 24 horas exagerado. Meu irmão, eu chegava em casa com o telefone na orelha... Entrava em casa com o telefone na orelha, eu só ia soltar o telefone 2 horas depois que eu entrava em casa, entendeu? Isso. E meu filho pequenininho, meu filho tinha 3 anos na época, ele ia... Enfim, quer dizer, eu cheguei no Botafogo em 2009, meu filho nasce em 2010 e eu saio em 2014. Quando eu saí em julho de 14. O meu filho tinha 3 anos e ele ia fazer 4 em outubro de 14. Então eu saio em julho e eu fico em casa julho, agosto, setembro, outubro. E ele passa a ter uma relação comigo com 3 anos de idade para 4 que ele nunca teve, né? Quando ele vai fazer aniversário, eu falo, meu filho, o que você quer de presente? Ele falou, papai, nunca mais trabalho no Botafogo, não. Cara, com 3, 4 anos de idade. Eu sei o que você... Essa solidão de você chegar em casa, fechar tudo, aquela multidão tá ali, você chegar em casa e falar... E agora, né? Acontece muito isso, assim, é penoso, mas vale a pena também, né? A emoção anterior também. A emoção anterior vale a pena, assim, mas é árduo, não é fácil. Mas vamos voltar aqui, aí você vem em 2011, entra o Peter, vem essa história, você vira vice de futebol quando aí? Foi final de 2011, já em 2012? Foi logo depois do Carioca. De 11 ou de 12? De 11. De 11. Então você pega ali 2011 inteiro. Exato. O time em 2011 não é campeão, né? Não. Em 2011, quando a gente começa, na verdade, assim, o Abel aceita a nossa proposta, né? Conta aí, como é que foi? Aí você entra, não tem treinador, eles te convidam para ser, você espera um mês. Exato. O Celso fala, vai, e aí? E aí era o Anderson Moreira, treinador, e a gente começa
a gente estava eliminado da Libertadores e não tinha mais também estadual. Então foi o tempo que eu tive, né, para chegar no Brasileiro. E a gente teve negativa de uns 4 treinadores, né, que já estavam em negociação. Negociação, aquela sondagem, né, normal de futebol. E aí o Celso liga para o Abel estava em Abu Dhabi. E o Abel, estou terminando aqui, eu vou voltar para o Brasil, mas, né, aquela pensativo. Até que o Celso consegue, assim, não, então eu vou aí com um vice-presidente novo, o presidente não pode ir. E acabou indo só eu, o Celso não pôde ir. Eu fui até Abu Dhabi para garantir que o Abel, a gente estava com medo dele chegar aqui, não, quero descansar um pouco. Porque tinha aquela história de, não, espera acabar que eu vou. Tava e aí muita confusão, porque a gente teve negativas de 4 e teve o problema Fred com o Sheik, né? Do ônibus. Que fiz ato. Você já estava lá? Eu já estava acompanhando, mas eu já viajava, mas ficava distante. Eu queria ver onde eu ia pisar. Entendi. Você ainda não era Eu não era o vice-presidente, mas eu estava vendo como é que funcionava tudo, né? Então, e o Fluminense é eliminado da Libertadores, foi quando eu assumo. E essa briga teve no ônibus? Teve uma discussão? Eu não estava no ônibus, eu não estava na briga, mas... Mas teve uma discussão? Teve essa discussão, né? Tanto é que teve o Sheik sai. E então, assim, as notícias que chegavam para qualquer treinador eram ruins, né? Pô, Muricy acaba de ser campeão, vai embora. 4 treinadores não quer. O que eu vou fazer lá? Né? Então, assim, eu fui lá para conhecer o Abel, foi quando eu conheci o Abel. Quer dizer, eu conheci o Abel em 2005, do título Carioca de 2005. E eu fui para garantir, para criar uma relação já e não ter a negativa, né? E a gente fez isso, o Abel chega, impressionante, ele chega numa segunda, na terça-feira ele é apresentado, na quarta-feira já está trabalhando, né? Então, assim, no primeiro turno daquele brasileiro, a gente foi muito instável, ganhava uma, perdia uma. Voltando um pouquinho essa história do Abel, como é que, de novo, o cara que saiu lá de Volta Redonda, vira vice de futebol do Fluminense, o cara, meu irmão, vai para Abu Dhabi, você não foi de econômica, que eu sei que a diretoria não viaja de econômica. Um voo longo, mas não foi um voo bom. A gente estava aqui conversando com o Anselmo, Vida Manso, o Anselmo falou, a pior coisa é você conhecer a executiva, se você tiver que voltar para econômico um dia, né? E aí você vai, imagina... E aí você imagina a econômica para uma pessoa de 2 metros de altura. Não dá, né? Não dá. Então você lá de executiva indo para... Cara, eu vou lá contratar o Abel. E aí? E aí... O que passa na cabeça, velho? O que eu vou falar para ele? O que você treina, deixa lá para chegar na hora e ver o que é? Sinceramente, isso eu nem lembro o que aconteceu, mas é assim, conhecer lá, né? Falar com um cara grande do tamanho do Abel, claro que cria uma ansiedade, né? Mas eu sempre levei muito tranquilo. Se você for olhar bem a minha passagem pelo Fluminense, eu sempre gostei mais do anonimato do que o holofote. Sim. Eu sempre fiquei muito atrás. Não é que eu não gostava de dar entrevista, eu acho que assim, eu tinha que falar na hora certa, né? Enfim, foi o que eu tentei fazer o tempo todo. E nessa passagem, você ir lá contratar o Abel e tudo, o Fluminense tinha algum gestor de futebol? Eu não lembro de verdade. Não tinha ninguém. Não tinha um gerente de futebol, um diretor de futebol executivo? Não tinha ninguém. Não. Absolutamente ninguém. E aí você entra, contrata o Abel vem... E aí, depois o Rodrigo Caetano vem? Não, o Rodrigo Caetano vem só em 2012. 2011 ficou sem 2011, executivo. O Marcelo Teixeira, que era da base. Eu não sei qual era a função do Marcelo Teixeira naquele momento no Fluminense. Eu acho que ele foi contratado naquele momento. Ah, tá. E ele vem para me ajudar. Entendi. E ele passa a ser o gerente de futebol em 2011. Tá. E aí você trabalha meio que com... Você trabalha com o Marcelo. Sim. Marcelo que... fez, né? Tá na Ferroviária hoje, está fazendo um excelente trabalho lá na Ferroviária. Sinceramente, eu não sei. Acho que ele está na Ferroviária, sim. E ele fez um trabalho maravilhoso lá na base do Fluminense. Também, não sei se é dessa época ou depois, sinceramente, as datas... É que a base do Fluminense, ela vem fazendo bons trabalhos. Sim, há muito tempo. Mas há muito tempo, né? A parte dele que me chamou a atenção foi da não perda dos atletas. Ele se dedicou muito ao atleta que não era aproveitado no futebol profissional, ele conseguir dar vida profissional para esse atleta. Mesmo que não gerasse retorno grande financeiro para o Fluminense, ele conseguia fazer esse trabalho e ele fez bem. A base do Fluminense sempre foi
referências e sempre revelou até muitos anos. Altos e baixos, como todos os campeonatos, mas como todos os clubes, mas sempre teve várias safras. Agora também está tendo uma safra boa e sempre teve. Mas aí 2011 vem o Marcelo, você fica até final de 2011, aí o time... 2011, o primeiro turno, a gente faz um primeiro turno instável, né? E no segundo turno, simbolicamente, a gente é campeão. Aí a gente volta para a Libertadores novamente. Em 2012. Em 2012. E aí vem um ano mágico. E aí vem o Rodrigo. Em 2012 vem o Rodrigo. Como é que foi essa decisão de trazer o Rodrigo? O Celso, né? Celso. O Celso sempre querendo trabalhar com os grandes profissionais. Ele achava que tinha que encorpar ali o departamento de futebol, né? E o Rodrigo já dava sinais que ia sair do Vasco e a gente foi atrás dele e foi ótimo. O Rodrigo, né? Vai em 2011 pro Vasco, sobe, né, com o Vasco de 2011 para 2012, se eu não me engano. Eu acho que foi 2000. O Vasco, eu não lembro. O Vasco caiu tanto nesse tempo aí. Ó a polêmica, a gente não sabe. A gente já vai botar lá a declaração do Sandrão. Vasco já caiu tanto. Mas né, eu também sofri lá na década de 90, poxa. É uma verdade. Não é? Né? É uma verdade. É uma verdade. E aí vem o Rodrigo 2012. E aí como é que foi esse ano mágico, 2012? É um ano realmente mágico, né? Primeiro que a gente criou ali uma situação, o Abel é impressionante como ele consegue criar um ambiente, né, dentro do vestiário. A gente cria um ambiente muito bom em 2011 e que vai a 2012 inteiro, né? Em 2012 a gente consegue ganhar o Campeonato Carioca aí em cima do seu Botafogo 4-1. Eu ainda estava na base. E depois de 1-0. Eu ainda estava na base. Vem a Libertadores, né? A gente joga contra o Boca, né, na primeira fase, a gente ganha do Boca na La Bombonera. Aí a gente pega o Boca nas quartas de final e aí tem a polêmica da arbitragem do jogo lá, né? E aí tem uma história muito bacana que não sei se você vai lembrar, que eu acho que você vai lembrar sim. Qual? No jogo lá na La Bombonera, eu quase fui preso nesse jogo. Não lembro dessa história. Porque é o seguinte, aquele estádio lá realmente é muito doido, né? É muito alto. E é assim, né? Exato, muito alto. E a gente viu o jogo lá do quinto andar. Então não dava para ver o que estava acontecendo no campo direito. Você não tinha aquele. Como é que estava o clima lá dentro? Exatamente. Eu só sei que teve um momento que o Anderson, o zagueiro, que estava jogando na época, cabeceia uma bola e bate na mão de um zagueiro do Boca e é pênalti. E o juiz não dá. E na jogada seguinte, o juiz expulsa o nosso lateral, o Carlinhos. Né? Quer dizer, o jogo de volta já ia ficar ruim, né? A gente perdendo de 1-0 lá, com o Carlinhos, que na época estava voando. Eu desço pro vestiário do juiz. Falei, vou lá fazer uma confusão. No intervalo. No intervalo. Quando ele sair, eu vou pegar ele aqui. Vou lá fazer uma confusão. E lá na La Bombonera tem uma coisa muito doida. O visitante fica do lado oposto do árbitro do juiz. E o árbitro do juiz, ele fica do lado do vestiário do Boca. Aí quando eu chego, estou vendo o Riquelme. Espero, mas o Boca não saiu. O que o Riquelme está fazendo fora do vestiário? Quando o juiz sai, porque o juiz normalmente sai antes, né, dos times, né, para ver se está tudo bem no campo. Quando o juiz sai, ele abraça o Riquelme. Quer dizer, o Riquelme abraça o juiz. Aí quando o Riquelme abraça o juiz, eu pulo a grade. Mas ninguém entendeu nada. Quem é esse maluco que está aqui pulando a grade, né? Aí vem um segurança e me pega, que era uma polícia lá, né? E eu comecei a reclamar, eu sou do diretivo, falando aquele espanhol, né, que a gente acha que fala. Né? A gente acha que eles vão entender. Exato. Eu sou diretor do Fluminense, você está roubando, e o que você está abraçando esse jogador aqui? Vocês estão combinando alguma coisa? Aí o cara me tira, eles tomam um susto, né, um cara gigante lá. Beleza, perdemos o jogo. Então, quando a gente volta, a gente jogava no Engenhão, eu combino com você, não sei se você vai lembrar, você vai lembrar que no Engenhão, o que o juiz fazia? Era o vestiário do Fluminense, o vestiário do adversário, o vestiário do juiz do outro lado. E o que eu pedi para você? Vamos fechar o vestiário do juiz e deixa o juiz aqui do meu ladinho. Porque tinha o vestiário, o Engenhão, cada lado tem 2 vestiários de cada lado, que dá para ser usado os 2 pelo clube, ou se tem uma preliminar, um usa o vestiário, o outro, ou fica vazio. E vocês... Espaço tinha. Vocês me deram, né? Vocês... Traz essa criança para cá e deixa do lado aqui. E vocês foi super solícito nisso com a gente.
Vocês fecharam o vestiário de lá. Do lado de lá. O delegado do jogo, ok. Eu só esqueci de combinar, cara, com o JEP. Quando o JEP chegou, o juiz chegou e falou assim, não, vocês não vão ficar aqui não, o vestiário do juiz é lá. O JEP já estava acostumado a fazer. E não era para fazer nada, era para fazer uma pressão na arbitragem, porque a gente sofreu uma pressão pesada lá. Né? Aí quando o ônibus do Fluminense chega, eu tenho a notícia que o JEP levou para outro lado. Que o JEP levou para outro lado. Que arrombaram até o cadeado e deixaram ele lá. Porque não estava aberto, estava tudo aí trancado. vai eu falar com o comandante do JEP também, daquele jeito, né? Já delicado. Pilhado, nervoso, aquele jogo importante. Bom, enfim, aqui também, pelo menos, ele não tentou me prender, né? Mas essas são as histórias aí. E lá tu foi preso ou não? Tu chegou? Não, foi só aquela ameaça? Na verdade, quando eu mostrei o crachá depois, ele falou assim, pô, vai lá pro seu lugar, vai assistir o jogo, pá. Ele foi educado, me levou até lá, medo de eu fazer alguma coisa, né? E era assim, porque assim, você joga com o time também, né? A relação ela passa a ser visceral, né? Sim. Você não dorme direito, você não come direito, né? Tudo fica diferente, eu né? Eu comia até demais, eu ficava porque eu bati 160 quilos diretor do Botafogo. Não, eu bati 130. Porque você come como atleta. O que as pessoas que não conhecem o futebol, e é importante, o Sandrão tá aqui, foi vice, sabe como é que é. Como a gente vive o dia a dia do atleta, é isso que a gente joga com o atleta, a gente vive aquilo. Então, o que acontece? O time vai treinar de manhã. Acaba o treino, tem um almoço. Aí tu almoça com os atletas. Aí vai viajar para São Paulo porque tem um jogo lá. Chega lá, tem um lanche. Aí vai pro quarto. Aí o atleta tem que jantar. Aí você lancha, você janta, você pega o lanche no ônibus. Só que você não treina que nem o atleta. Você come igual o atleta, mas você não treina igual o atleta. Exatamente. E se você ganha, você quer comer e beber para comemorar. E se você perde, você quer comer e beber para ali esquecer. E aí a gente vai... E as reuniões de diretores são sempre em churrascaria, né? Que ajuda ainda. Eu tenho um amigo meu que ele falava que na época do Botafogo eu marcava... No Botafogo, na época, tinha Estrela do Sul, a churrascaria ali embaixo. E que eu marcava de meio-dia às 6 da tarde várias reuniões e que eu ficava na mesa de meio-dia. E pagava só um rodízio, né? E com certeza tinha desconto, né? É maravilhoso. Sandrão, pega mais uma pergunta aí e vamos falar desse título brasileiro aí. 3, olha, 1, 2, 3. 3, vamos lá. Eu acho que você ia falar dessa história aqui, o Reinaldo de São Paulo, não sei se ele foi comissário do voo ou não, se ele estava lá no aeroporto no dia ou não, ele fala... se é verdade que o avião quase caiu na volta de São Paulo depois do título brasileiro, já que a gente vai falar do título brasileiro. Tem essa história? Você falou, não, tem uma história da volta do título. Como é que foi? É essa história do avião ou é outra? Não, é uma história interessante, né? Porque assim, como a gente foi para Presidente Prudente jogar, a gente fretou um avião. Lembrando para a galera que está assistindo hoje, naquela época, eu não sei se os estádios estavam passando pela reforma para a Copa do Mundo, que ia ser em 2014... E o Maracanã estava fechado, porque aí tinha que jogar no Engenhão. Aí em São Paulo tinha que jogar no Presidente Prudente. Não, a opção foi do Palmeiras mesmo. O Palmeiras vinha mal, né? Porque o Palmeiras estava jogando no Pacaembu. Porque eles estavam para cair, e aí eles tentaram jogaram para Presidente Prudente. Tá. Então a gente fretou um avião e a gente sabia que poderia ser o jogo do nosso título, né? Se o Fluminense ganhasse, o Atlético não ganhasse, a gente já era campeão e acabou acontecendo isso. E o Palmeiras rebaixado se vocês ganhassem no Palmeiras. Eu não sei se aquele jogo, eu acho que o Palmeiras ainda tinha chance de se livrar, mas ficava cada vez mais difícil, né? Bom, enfim, acabou o jogo, a gente campeão, aquela festa toda. Vestiário, né? Aquela loucura, vestiário, aquela alegria. E como era um voo fretado, a imprensa que cobriu o Fluminense também estava no voo, né? E aí, jornalista, você imagina, né? Pô, tô no voo do título, vamos fazer aqui um monte de coisa. Então, assim, foi um voo muito festivo. Só que quando chegou no Rio, né? Não teve superlotação, galera? Não teve nada disso. O voo foi vazio, era um avião grande. Só fretado para vocês mesmo. Exato. E aí começa uma movimentação estranha das comissárias, né? Falei, pô, tem alguma coisa estranha. Só que ali a gente já estava bebendo, né? Já estava bebendo. Eu tô bêbado ou eu tô vendo mesmo? Já estava bebendo, e aí o supervisor, o Rodrigo Henriques, vai conversar com uma das comissárias. Eu falei, Rodrigo, o que está acontecendo? Não, um probleminha ali. Eu falei, probleminha? No avião. Probleminha dentro do avião. Oh, não quero entrar para a história assim, né? Campeão o avião cai. Não quero entrar para a história assim, né?
E o que aconteceu é o seguinte, eu descobri dentro do voo que era um Fokker 100, né? Não precisa nem falar mais nada de Fokker 100, né? E parece que a luz do trem de pouso não acendia quando estava descendo. E quando acontece isso, né, para segurança, como era um voo noturno, não dava para ver se uma pessoa embaixo daria para ver se ela estava já com abaixada. Entendi. Então tem que fazer um pouso de segurança. E o pouso de segurança como é que é? É acabar com o combustível que está dentro do avião agora, né? Fica rodando. Então a gente ficou rodando até gastar, até jogar fora. E quando você vai pousar, você pousa de barriga, né? Me cheio de bombeiro do lado que tem que botar espuma. E caso o trem de pouso realmente não... Exatamente. Não então, segure, tem espuma, tem tudo e você vai... E a gente se preparou para isso. Mas a sorte que foi a luz, né? Mas o trem de pouso estava lá. O trem de pouso estava lá, mas até teve aquela coisa de abraçar as pernas? Não, foi a primeira vez que eu vi uma comissária nos ensinando como é que é... Sério mesmo? Como é que era um pouso impacto, né? E teve atleta que quebrou o oxigênio. Eu falei assim, não adianta, cara. Sério? Não, tem atleta que tem medo, né? De avião, que ficou desesperado. Então, assim, aquela alegria virou uma tensão. Né? E ficou tenso mesmo o clima? Todo mundo? Todo mundo. O Abel, que é uma pessoa muito religiosa, pegou no santos dele, começou a rezar, e todo mundo preparado para o impacto mesmo. Foi assim, foi um silêncio. Silêncio mesmo? Silêncio. Que isso. Uma coisa horrível. E como assim, eu já estava mais, né, feliz, enfim, falei, cara, vou ver como é que vai ser isso aqui. Cara, e foi assim, um pouso mais delicado que eu vi na minha vida, porque a gente já estava no chão e não fez barulho nenhum. Então, esses pilotos de avião, eles tipo assim, deve pegar vou sacanear hoje, eu vou fazer um pouso. Porque ele fez um pouso muito tranquilo. Eu falei, a gente já está no chão. Pronto. Quando ele falou que a gente estava, né? Estava tudo tranquilo, aí voltou a festa. E todo mundo, igual um gol, comemorou mais do que o título. E foi maravilhoso. E foi engraçado que quando ele arremeteu a primeira vez, né? Ainda teve isso? A primeira vez, quando ele arremeteu, e eu tinha falado com ele, você vai dar uma volta em Laranjeiras ali, no bairro, passar pelo estádio, depois você pousa, tá? Não, sem saber que ia ter esse problema, né? Antes da primeira tentativa, você pediu para ele dar uma volta. Dá uma volta ali em Laranjeiras para saber que a gente está ali, voando ali, ó. Ele rindo, né, também. E era tricolor o piloto. Foi muito... Teve essa parte tensa, mas depois foi tudo bem. Foi uma carreata até Laranjeiras também, lotado. Nossa, foi muito bom. Esse dia foi um dia inesquecível. Gostoso. Quando a gente fecha o olho, assim, bom, valeu a pena. E por coincidência ou não, esse foi o último título do Fluminense. Né? E já vão 10 anos já. Ano que vem. 10 anos. Ano que vem 10 anos. E me diz uma coisa, nesse período, antes da tua saída, que foi em 2013, né? Você saiu 2013. Nesse período. O que foi mais difícil durante essa gestão? Porque aí a gente está contando um ano bom, né? Um ano onde quem trabalha com futebol sabe que as coisas se encaixam, apesar de não ter, né, sucesso na Libertadores, mas foi campeão brasileiro. Você tem ali momentos, semanas boas e ruins, mas foi um ano para cima, né? Mesmo assim, o que foi mais difícil, ainda mais você que não tinha tanta experiência e entrou ali, o que você olha para trás e fala, ou o que eu faria diferente? Cara, o que eu faria diferente, assim, eu costumo me preparar muito antes, né, para qualquer coisa. Antes de eu decidir qualquer coisa, você vê agora, né, nesse momento, não tem nada a ver com futebol, né, eu decidi ter um cachorro. Então, assim, eu me preparei uns 3 meses para ter um cachorro. Entendi. Né, eu me preparo muito antes, né? Então, assim, não tem uma coisa que eu não tenha, assim, que eu faria de novo, não. Eu faria tudo igual. Né? Agora, o difícil daquele momento ali é segurar o ego, né? Você sabe disso, né? Então, acho que esse é o mais difícil. Seu ou dos outros? De todo mundo. Nosso também, né? De todo mundo e o nosso também, com certeza. A vaidade no futebol, ela é o que destrói, né? E quando a gente é campeão brasileiro em 2012, e aí é uma coisa que eu aconselho qualquer dirigente hoje no Brasil, porque a gente quer copiar muito o modelo europeu, né? É óbvio que tem muita coisa boa lá, é óbvio que eles estão muito na frente. Sim. Mas o melhor momento de se mudar um elenco no futebol brasileiro... É no momento da vitória. É no momento da vitória. E é a coisa que a gente não fez. Isso eu me arrependo. De não ter colocado isso na mesa,
que a gente poderia mudar ali umas 3, 4 peças para dar uma renovada no elenco. E aproveitar que eles estão valorizados, vender, negociar. Exatamente. Eu acho que isso é um conselho que eu deixaria para qualquer diretor, qualquer gestor de futebol. O melhor momento para se mudar é quando... Tanto que aí vocês são campeões brasileiros em 2012 e vem o rebaixamento em 2013, vamos dizer, né? Aconteceu, a gente vai falar um pouquinho disso aqui. Mas antes disso, campeão... como é que era, voltando um pouquinho dessa relação do Celso, Unimed, você e o Peter? Quanto tempo durou isso? Porque teve um embate ali, né? Um momento de embate ali. Foi durante a tua permanência como vice ou você saiu e esse embate foi depois? Desde quando eu entrei, né? E o que eram esses embates? O que acontecia ali? Era uma coisa, era vaidade, era ego, era uma coisa boba, porque a gente tinha que remar junto, né? Era o mesmo clube. E aí quando você começa a ganhar, quem é o pai da criança, né? E é que tá. Sou eu, não, é ele, não. Poxa, na hora que ganha é ele, na hora que perde sou eu. E na verdade é tudo junto, né? Perde todo mundo, ganha todo mundo. E tem gente que quer ser maior, eu acho que isso que é o ruim. Mas... Na tua visão, tinha alguém certo ou errado, ou os dois certos, os dois errados, cada um com sua visão? O que é certo, o que é errado no futebol, né? O futebol é tão subjetivo, eu acho, né? Porque você vê os treinadores, né, assim, no Brasil. Tem uns que gostam de jogar de um jeito, outros gostam. O que é o certo, o que é o errado, né? Eu acho que a gente tem que saber... O que vai dar resultado. O que vai dar resultado, né? Eu acho que assim, tem que ter diálogo. Diálogo, sentar e realmente conversar. E você tentava fazer esse diálogo? Era o que eu mais fazia, né? E mesmo assim não... Era o que eu mais fazia. Eu acho que funcionou bem. Durante um tempo. Funcionou bem durante um tempo, né? Mas esse cabo de guerra sempre existiu. E vem 2013. Você sai em 2013, né? Por que você saiu? E quando que você sai e o que acontece, na sua visão, para o Fluminense ter sido rebaixado ali em 2013? Bom, não tem problema eu falar isso, porque isso vazou na época, notório, né? Eu tinha um contrato com a Unimed, a minha empresa já tinha um contrato. Antes de eu entrar para o futebol, a minha empresa já prestava um serviço de consultoria esportiva para a Unimed. Até porque você fazia toda a parte de organização também lá do esporte olímpico, própria, ou era fora do Fluminense, era para outras... Fora do Fluminense, para a própria Unimed, óbvio que eu ajudava o Fluminense com isso. Claro. Né? E isso se manteve, até porque, você imagina, um vice-presidente estatutário não tem como, não recebe. Sim. Isso eu acho uma outra coisa absurda nos clubes, defasado. Né? Uma pessoa que está envolvida 24 horas, se expõe, tem que ter preparo para estar ali e ela não poder receber nada. Então, eu acho isso um absurdo. Isso é uma coisa do século passado. A gente conversou aqui com o Euriquinho defende isso, porque ele acha que o estatutário, ele conhece a política do clube, ele botou a opinião dele, eu respeito, a gente tem que respeitar a opinião das pessoas, mas que eu falei, por que o presidente não recebe? Né? Por que não é remunerado o presidente? Por que os vices, desde que ele tenha currículo, capacidade e tudo, cada um tem uma visão, cada um tem uma maneira de olhar. Eu, na minha visão, eu acho muito temerário até uma pessoa se dedicar 24 horas como a gente, né, se dedica, quem vai trabalhar com futebol, não tem como. Se você não se dedicar 24 horas, Sandrão, você não vai ter capacidade para assimilar o que está acontecendo para tomar decisão. Então você não serve para nada. Então, você não pode ser vice de futebol, a decisão passar por você, minha visão, e você ficar de 8 da manhã às 6 da tarde no teu trabalho, e você chegar às 6 da tarde no clube e falar, isso não existe. Troca o treinador, não troca... Você tem que acompanhar o dia a dia. E para você acompanhar, você tem que ser remunerado. Não. Ou então tira os vices. E digo até mais, isso nunca deu certo. Não. Né? Porque os clubes encontram na situação que estão hoje por desse tipo de gestão. Que é a gestão das 6 da tarde, que eu falo. Exato. Então, assim, isso é defasado, isso é uma discussão enorme. E né? para mim é uma hipocrisia tremenda de o cara não poder receber, não poder ser remunerado. Todo mundo é remunerado no futebol. Mas, enfim, cada um com a sua tese, cada um com o seu... E aí você tinha esse contrato com a Unimed e ele vazou. Como é que vazou isso? Mas alguém, fiscalização da Receita, foi na Unimed com o Fluminense, né?
Não foi só exclusivamente o meu contrato, todo mundo tinha contrato com a Unimed, e aí tinha lá o meu, mas pincelaram, óbvio, foi a mando de alguém, para expor isso e com medo do Sandro vir candidato a presidente. Aí é que surge teve isso também, porque quando a gente estava ganhando, todo mundo já sabia que existia esse contrato e ninguém falava nada, né? Então, assim, é uma hipocrisia mesmo. Né? Mas... E aí com medo da ascensão política que o Sandro já estava tendo, já estava vindo. E que eu nunca, jamais seria candidato. Isso eu já tinha colocado, já era certo. Tanto é que era certo que seria meu último ano na vice-presidência do Fluminense, em 2013. Entendi. Eu queria terminar 2013, mas o ano começa futebol, você sabe que é instável, né? O Abel vai embora, aí que já quebrou a liga, né? Começou 2013, a Libertadores, vocês... Eu lembro que a final contra o Botafogo, que é essa que você comentou aí... Foi em Volta Redonda, Foi em Volta Redonda. Vocês jogam o jogo da Libertadores, voltam, joga contra a gente, perde, e aí vocês vão fazer o outro jogo da Libertadores e são eliminados. Eu acho que ali Paraguai. Eu acho que ali o Abel não, sai. O Abel ainda continua ali. Ele sai quando? Ele sai depois de uma derrota do Grêmio, que a gente ficou 5 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. A gente não estava ali na parte de rebaixamento, mas, enfim, aquela coisa, né? Pressão da torcida, pressão de todo mundo, já acabou a liga. Você ainda como vice? Eu ainda como vice. E aí decidimos a saída do Abel, e eu acho que ali quebrou todo 2013. Eu acho que ali foi talvez o grande erro do Fluminense. Que a gente chegar e, no final, brigar lá por aquele... Que a gente foi rebaixado tecnicamente, né? Isso aí não tem dúvida. A gente vai falar sobre essa questão da Portuguesa aí, mas no campo houve esse rebaixamento. Exatamente. E aí, eu não lembro quem veio para o lugar do Abel. O Abel foi o Vanderlei. E aí, logo depois disso, vem o contrato? Esse contrato da Unimed isso. É perto aí da saída do Abel? Eu acho que eles aproveitaram, né, essa coisa toda. Essa confusão Essa toda. confusão e pronto. E para não virar uma crise Sandrão, eu resolvi pedir. Você fala, não, eu quero sair, gente, apesar eu quero de todo sair, mundo saber. já estava, exato, todo mundo já sabia. E para não arrumar confusão e tentar preservar até o elenco mesmo, falei, não, deixa que eu saia, não tem problema nenhum. E aí a responsabilidade também já não é mais a minha, né? Então, eu saí em setembro. A gente chegou com o Vanderlei na 7ª posição do campeonato. E aí depois eu não sei o que acontece, que eu sou derrota. E a tua relação antes da tua saída... Quem trabalha com futebol é engraçado isso, né? Uma coisa é você estar na arquibancada, você é o torcedor, você curte o clube, tudo, e aí você sai de lá e passa a ter uma relação direta com seus ídolos, né? Com os atletas, com quem defende a camisa. Como é que era o Sandrão com essa relação com os atletas? Sempre foi tranquila, boa? Teve momentos que você teve que puxar a orelha de alguém ou chamar para conversar? Como é que o Sandrão tinha essa relação interpessoal com os atletas e com a comissão técnica? Você trabalhou com o Abel? Trabalhou com o Abel e com o Vanderlei? Muito pouco. O Vanderlei, 2, 3 jogos. 4 jogos, talvez. Tá. Depois eu fui embora. Cara, assim, a minha relação é igual a relação que eu tenho com meus amigos, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu vivia junto com eles. Né? Eu sentava no vestiário com eles, então, assim, eu batia um papo, mas eu não era amigo de nenhum, não frequentava a casa de nenhum. Era uma relação ali no clube. Era uma relação, assim, de um amigo que estava ali naquele momento, mas também que não queria estender para ter uma coisa sempre muito respeitosa, né? Então, eu procurava saber da vida de todo mundo, né? Todos eles. Eu acho que eu não tenho assim, óbvio que eu tenho hoje que alguns ficaram meus amigos, né? Eu tenho um carinho especial pelo Deco, pelo Carlinhos, Diego Cavalieri. Essa galera tem um carinho especial. Que ficou ainda alguma coisa assim de, né? A gente faz algum contato eventualmente. Mas o resto não, mas eu encontrei com alguns jogadores depois disso e foi super legal, super bacana. E todo mundo que fala dessa época de 2012 no Fluminense, todo jogador, né? Cruzei com um amigo, por exemplo, do Bruno, que jogou com a gente em 2012. E na mesma hora esse meu amigo ligou para o Bruno, que eles são de Caxias do Sul, que jogou basquete comigo, que são de Caxias. Pô, estou aqui com um amigo seu, Sandro. E lembrou com o maior carinho, né? Então, assim, foi isso. E uma coisa que eu falava, né? Porque você que conviveu também com alguns ídolos, né?
eles ficam assim meio de saco cheio, às vezes, de atender todo mundo, né? É. E uma coisa que eu falava com eles, gente, infelizmente você tem o ônus e o bônus, né? De tudo isso que acontece na vida de vocês. Eu acho que passa rápido e vocês não devem, eu aconselhava, né? Deixar de atender ninguém. Principalmente quando a gente ia jogar no Nordeste, sempre tinha uma criança querendo um autógrafo. Sim. Então, assim, se puder, tira uma foto, tira um autógrafo. E era o que a gente falava também. Eu falei, cara, daqui a 10 anos isso vai acabar. Você vai sair daqui com 38, 36, se for muito longe a tua carreira, e tu vai ver o resto da tua vida sem isso, dependendo do nível que você alcançar, mas isso vai diminuir muito, diminui. Quando você sai do holofote, diminui, né? Você sabe disso. Você que foi vice, eu que fui diretor. A gente eu pelo menos chegava em alguns lugares, as pessoas me reconheciam e vinham falar comigo. Hoje em dia... isso acaba, né? Acaba. Ninguém sabe mais quem é Sidney Loureiro do Botafogo. Morreu. Ninguém fala comigo. Mas na época tinha essa exposição. Você tem o jogador muito mais. Mas ele tem que entender que aquilo um dia acaba. E aquele é o momento dele, né? Isso também é importante eles entenderem isso. Eu tenho uma história com um ídolo meu, que não é nem do futebol, é da música. Chico Buarque, né? O Fluminense uma vez me deu uma oportunidade de eu estar de frente com o Chico Buarque. Tricolor, né? Tricolor. E as pessoas falavam, ele não tira foto com ninguém. Eu falei, pô, queria tirar uma foto com o Chico, né? E aí uma pessoa que eu conheço, que conhecia o Chico, o Sandro, vai tirar uma... Rapaz, eu fui tirar uma foto com ele, eu tremia. Mas eu tremia, assim, de infância, da minha mãe escutando sim. Chico Buarque, né? E aí eu falava isso com ele, você imagina uma criança, cara, que às vezes, né, vem aqui só para te ver e você não vai atender ela. Sim. Né? Isso aí, de repente, faz uma diferença danada. Eu sei, mas você está falando de mas é todo dia, toda hora. Mas cara, mas... Infelizmente. Não tem como. Ele defende ali aquelas cores que ali vai ter, toda hora ele vai ser parado no aeroporto. Aquilo vai acabar. E vai acabar. Exato. E ele vai estar jovem ainda, ele vai poder aproveitar ainda muita coisa. Eu sempre fui uma pessoa muito... que a gente fala, né? Existe uma diferença entre timidez e insegurança, né? Eu sempre dei aula em cursos, né, palestra, sempre estou aqui na frente de câmera, a gente está conversando. Eu nunca... Insegurança é uma coisa, você ser inseguro, você se fecha. Ser tímido é outra coisa, né? Eu sou tímido, as pessoas falam, como você é tímido? Você dá aula, Eu sou tímido, eu não sou de chegar nos lugares e sair falando com todo mundo, de puxar papo, eu sou muito tímido, eu fico na minha, né? Óbvio. Pô, eu também sou assim. Chegou, eu vou, eu não vou destratar ninguém, óbvio, muito pelo contrário, trato todo mundo bem. Gosto de conversar, gosto de bater papo, mas para começar e para arrancar isso demora. Eu lembro que na época do Botafogo, quando a gente viajava, e você tá lá com o Seedorf do lado, o Jefferson, eu ficava afastado. Porque eu era tímido, eu não gostava desse assédio, né? Em cima. Então, às vezes, o Seedorf me pegava no aeroporto, no salão, vem cá que eu preciso conversar um negócio contigo. Aí ele queria conversar sobre alguma coisa, né? Que tem muitas histórias do Seedorf. E a gente ficava, e toda hora vinha alguém tirar foto, e alguém não sei o quê. E aquilo me incomodava profundamente, mas eu não era atleta, né? Eu sei que isso é chato para o atleta, eu sei o quanto que isso... Mas é da vida, cara, que ele escolheu. Não, é difícil. Imagina, todo mundo vem tirar uma foto. Imagina um brasileiro encontrar o Seedorf no aeroporto. Nossa, ainda mais o Seedorf, né? Velho. A história que ele tem no futebol mundial, né? Pô, ele não vai ter aquela oportunidade nunca mais na vida. E eu participei de um elenco que eram vários, assim, né? Deco, Fred, muito jogador, assim, Cavalieri, que jogou fora, né? Eu tenho uma passagem, falou do Deco aí, também tem uma passagem boa com o Seedorf, com o Fluminense, um jogo. Você devia estar, foi em 2013. Foi em 2013, eu não sei se você estava mais, mas a gente foi jogar um jogo Botafogo, Fluminense, não foi no Rio, eu não sei porquê. Foi numa arena dessa, ou foi num... Já não estava mais não. A gente jogou fora, desculpa não lembrar disso, onde foi, mas a gente jogou um jogo fora. E o Seedorf fez um golaço de fora da área, chutou uma bola. Aí o Deco estava no jogo. Acaba o jogo, os dois trocam a camisa. E existe uma cultura no futebol europeu, ainda mais dois campeões de Champions, quando eles se encontram no clube, né? O cara troca a camisa e o cara veste a camisa do cara, né? Do que ele trocou. E aqui a gente não tem esse costume.
E aí o Seedorf vai, troca a camisa com o Deco e ele veste a camisa do Deco. E como ele meteu um golaço aqui, o nego chama ele para dar entrevista no final. E me aparece o Seedorf de frente para a câmera, dando entrevista pro Brasil inteiro com a camisa do Fluminense estampada Unimed na frente. Valorizou mais, né? Meu irmão, valorizou mais o Seedorf. Imagina meu telefone. O que tinha de... Eu tinha um presidente muito tranquilo, muito calmo, que ele vai vir aqui, que é o Maurício Assunção, uma pessoa altamente equilibrada, uma pessoa muito, muito tranquila. Filho da puta pra baixo foi pouco. Foi pouco. Isso na mensagem. Já existia essa desgraça do Instagram. Por que você... Como é que eu vou deixar? E aí tinha um assessor de imprensa. Se não me engano, era o Caco, que era filho do... Gente, da melhor qualidade. Botafoguense, filho do Orcade. E o Caco, um profissional maravilhoso, excelente, trabalhou num período que eu tive lá no Botafogo, e é botafoguense. E ele, Sidney, eu não pude fazer nada, eu não sei se era o Caco, acho que era o Caco ou o Bernardo Peirão, mas eu acho que era o Caco. Sidney, eu não pude fazer nada. Ele vestiu a camisa, eu falei, Sidney, não faz isso. Ele falou, eu sei o que eu estou fazendo. E aí dá aquela confusão toda, eu desligo o telefone, vamos pro vestiário, eu falei, pô, ganhamos o jogo, espera a galera esfriar a cabeça. E aí eu chamo o Seedorf do lado, falo, se prepara, situação é essa aqui não era comum. E ele, mas Sidney, é normal. Eu falei, eu sei, cara, é a tua cultura de lá, que a cultura é outra, se segura. Aí ele vai no tablet, o Seedorf sempre fundamentou tudo, ele sempre foi um cara, meu irmão, no tablet, aqui ó, olha o cara com a minha camisa na final da Champions, não sei onde, olha o cara com a minha camisa, olha eu com a camisa de fulano. Eu falei, me manda todos esses links que você tem aí no YouTube, que você pesquisou, me manda que eu vou... Aí ele me mandou, eu mandei para a diretoria, mandei para todo, falei, isso na cultura do cara é normal, temos que respeitar. A nossa relação com o futebol, a nossa relação ela é visceral demais. E às vezes isso atrapalha, né? Muito. Às vezes isso atrapalha muito. E que isso é normal. Ah, mas o Seedorf tem que entender que aqui é diferente, ele está aqui ele tem que fazer... Cara, tudo bem, mas ninguém avisou a ele, ou ele não sabe, enfim. Mas não é mole não. Puxa mais uma pergunta aí, que a gente vai falar do rebaixamento. 4? 4, 1, 2, 3, 4. 4. Não sei se a gente falou disso aqui. Qual foi tua maior alegria, a maior tristeza? Você falou aí foi o título e chegar em casa e tá sozinho. Foi um dia assim. Foi a maior alegria, a maior tristeza no futebol? Sabe, do Pereira de Brasília. Cara, a maior alegria, com certeza, é o título, né? 2012. Porque assim, o diretor de futebol, né, a gente não trabalha pra gente, né? A gente trabalha para o torcedor. Pelo menos tem que ser assim. E quando você realiza uma conquista, ainda mais no Brasil, que é tão difícil você ganhar alguma coisa, quando você é campeão, assim, pô, eu sou campeão brasileiro, aí você passa um filme na cabeça, né? Essa com certeza foi a maior alegria. E tristeza eu nem estava no Fluminense, mas eu como vice de futebol também foi uma tristeza, né, sair das Libertadores do jeito que a gente saiu, porque o Fluminense ele estava... Em 12 ou em 13? Em 11, 12 e 13. Né? Os 3 anos ali. Porque o Fluminense estava namorando já esse título da Libertadores. Ele estava frequentando. Eu me lembro assim, a gente chegar para jogar em qualquer lugar, era o Fluminense. Já tinha A gente conquistou isso, né? Em 2008 foi vice. Essa presença constante na Libertadores causa isso. Isso, né? Só vai ganhar quem está ali constantemente, sempre. Quem está ali sempre, né? E é muito difícil ganhar a Libertadores. E isso me deixou chateado, essa de 2012, porque a gente estava com muita gana por essa Libertadores. Muita gana mesmo. Você vê a gente eliminado contra o Boca, e se você olha o vestiário, eu falei, gente, a gente tem ainda um brasileiro para disputar, vamos lá. E é difícil. E é muito difícil, você né? Você arrancar isso e falar, pô, ainda tem um brasileiro. Né? Exatamente. E a gente acabou conquistando o brasileiro, né? Mesmo saindo pelo Boca. No ano seguinte, foi o que eu te falei, a gente... Na montagem do elenco para 2013, a gente não mudou. Renovação, não teve. A gente não renovou. E aí você sai por essa questão do contrato seu lá com a Unimed, é vazado isso, você pede para sair. E aí você vai para casa, né? É óbvio que você continuou frequentando o clube e tudo mais, mas como é que foi ver o rebaixamento técnico do Fluminense? Depois a gente vai falar sobre a questão lá da Portuguesa lá, mas como é que foi? Triste, né? Você vê aquela situação... Você imaginar que no ano anterior a gente é campeão, se eu não me engano, foram 3 derrotas no ano todo. Aí no ano seguinte, praticamente o mesmo elenco, né? Perdemos, eu acho que o Wellington nem depois foi embora, depois da Libertadores, e ainda vem alguns reforços. Nem me lembro se veio reforço, mas
ser rebaixado, né? Tinha que fazer tudo errado, né? E eu acho que a gente acabou fazendo tudo errado para ser rebaixado. E aí vem agora as questões que a gente nunca vai saber, né? Que aqui no Brasil a gente não sabe de nada, né? Por problema da Portuguesa, que teve também um problema com o rival aqui do Rio, Flamengo. Sim. A gente nunca sabe. E esse, quando você fala, pô, a gente fez tudo errado, você se inclui porque você foi parte desse processo. E aí volta aquela pergunta. Aí tinha o Rodrigo Caetano, que também é um dos maiores gestores de futebol hoje no país, sempre foi. O Rodrigo sempre teve resultados tremendos. Então tá, você campeão brasileiro em 2012, o Rodrigo Caetano campeão brasileiro em 2012 com um histórico de vitória enorme, com um patrocínio da Unimed pesado, com grandes nomes no elenco. O treinador era o Vanderlei. Depois, o Vanderlei ficou até o final, não? Não, depois foi Dorival Júnior. Com Vanderlei, com Dorival. Quer dizer, é Abel, Vanderlei e Dorival. São 3 nomes que têm que ser respeitados no futebol também. Caraca, Sandrão, o que houve? Cara, não dá para explicar. Por que a bola não entrou? Não dá para explicar. Isso é um livro bom. Já leu esse livro? A bola não entra por acaso? Não entra por acaso, Sim. Né? Eu acho que foi o processo disso tudo, né? A saída do Abel, a minha saída, a gente não ter no começo achado que aquele elenco ia fazer o mesmo 2012, né? Mas a gente só aprende depois, né, da dor, né? Não tem jeito. Eu também, o que eu aprendi com a dor não se fala. A gente só aprende depois da dor. Por isso que eu falo hoje, o conselho que eu dou para qualquer elenco que for campeão, que você tem que mudar. Você tem que mudar 1 ou 2, 3 peças, você tem que oxigenar o elenco. Porque senão vai chegar uma hora que... Porque os jogadores começam a imaginar o seguinte, a gente já está maior que o clube. Entendi. Né? Essa coisa do jogador se sentir maior que o clube, ela é bem complicada na gestão. A gente passou por isso também. Então, aí você tem que renovar e tem que botar eles sempre em constante competição entre eles mesmo. Né? E o resto de gestão que todo mundo, né, hoje fala por aí. Mas eu acredito ainda assim, o futebol brasileiro, acho que aqui é o que mais nasce jogador. Né? Apesar que estamos exportando pouco agora, mas mesmo assim... Sempre tem muito negócio com jogadores brasileiros, né? Não, eu falo para as pessoas, eu falo, por que o futebol brasileiro revela tanto jogador? Na minha opinião, isso é um reflexo social, porque todo ser humano que nasce no Brasil, ele tenta jogar futebol. É isso. E aí você já faz uma seleção natural, óbvia, porque todo mundo testa. Aí você fala, na minha opinião, nos meus estudos que eu desenvolvi, que eu li, que eu entendo, eu acho que na Alemanha, na Inglaterra... ou na Itália, existe um Messi ou um Ronaldo que virou médico. Porque o cara tem o DNA para o esporte, ele tem aquela capacidade genética, porque é uma capacidade genética, você pegar um Neymar, um Cristiano Ronaldo... Sem dúvida. Não, tem estudo sobre isso hoje, né? E o cara nunca foi estimulado para fazer aquela atividade. Que nem eu falo que no Brasil deve ter excelentes tenistas, excelentes... jogadores de basquete, mas que não são estimulados. Como desse tamanho, né, continental, entendeu? Com certeza tem. E voltando um pouquinho da Portuguesa, você acredita que teve dinheiro envolvido nisso para a Portuguesa escalar o jogador? Porque foi tanta... Assim, no futebol a gente já viu quase tudo, né? Mas a história ela é tão complexa, porque o cara foi para o banco... Aí tem que contar que o treinador vai botar o cara e bota o cara só no final. Será que eles fizeram isso para disfarçar? Teve o dinheiro do Celso Barros. Eu falo que o Celso Barros botou dinheiro lá na Portuguesa. Quem fala isso? Saiu na imprensa, né? Isso é um absurdo. É absurdo. Isso mas é um absurdo. O que você ali com o teu conhecimento em volta do Fluminense, do Celso, Cara, assim, o que eu penso, né? O primeiro errar quem foi? Por que a Portuguesa ia botar um jogador... irregular. Né? Quem foi o primeiro a errar? Que foi um dia anterior desse jogo. Sim. Então, assim, vai desconfiar do Fluminense. Até porque o Fluminense foi rebaixado tecnicamente e o Fluminense ia disputar a segunda divisão. Sim. Né? Aí depois que veio essa manobra e veio isso tudo... Eu falo, como as pessoas não conhecem o futebol, eu acredito muito mais na desorganização na época da Portuguesa do que qualquer outra teoria de conspiração que possa existir, na minha opinião, por conhecer futebol.
Sinceramente... A gente tem vários casos de jogadores que irregulares que vão para o jogo, só que não é no momento exatamente, e que afeta tanto um rebaixamento. Aonde poderia ser rebaixado o Fluminense ou o Flamengo, né? Então é óbvio que ia fazer esse alarde todo. Sinceramente, assim, da parte do Fluminense, é difícil ter saído alguma coisa. Vamos para a última pergunta. Puxa aí, qual é? 5, 1, 2, 3, 4, 5. Essa aqui foi especial. Essa aqui é do quem está seguindo, é um dos primeiros a seguir o canal. É do Bernardo Arantes. Você conhece o Bernardo Arantes? Botafoguense. Rio de Janeiro. Não vem coisa boa aí, não. E ele, como sempre, sarcástico do jeito que ele é, você conhece, ele pergunta... Como foi ser vice-campeão carioca em 2013 na sua cidade natal? Para mim, ele ainda coloca que você foi vice para o Bernardo Arantes, que ele fazia parte da diretoria do Botafogo. A gente foi vice-campeão da Taça Rio, né? Que deu o título. A gente não foi vice-campeão. A gente foi vice-campeão da Taça Rio. O Botafogo ganhou os 2 turnos. Ganhou os 2 turnos, mas na geral acho que a gente ficou em terceiro. Então a gente não foi vice. Tem que ver quem foi o vice. Tem que ver quem foi o vice. Época boa, época boa. Bernardo, um abraço. A pergunta está feita aqui pro Sandrão. O Sandrão teve uma saída maravilhosa. Ele está falando que não foi vice teu, então não foi. O que valeu, tem uma história bacana do Bernardo, cara. Que eu tinha algumas superstições, né? E quando a gente ia jogar no Engenhão, quando eu entrava lá no camarote para ver o jogo, eu ficava lá quieto e ficava quieto, não queria que ninguém me perturbasse mais, né? E um belo dia, quem chega lá no camarote? Bernardo e Aníbal. Os dois. Eu chego para você, vem cá, por que vocês deixaram esses caras entrarem aqui? Aí o Bernardo me xinga, eu falei, mas você, rapaz, pô... Mas era Botafogo e Fluminense? Botafogo e Fluminense. 1-1. Por isso que a gente empatou, que o Bernardo apareceu lá. Aí foi, a culpa foi dele. Vem cá, falando em história, nessas viagens pela Libertadores, a gente sabe que a gente vive muita coisa assim. Uma coisa que me marcou muito foi esse negócio de jogar na altitude, né? Você chegou a jogar na altitude, não? Chegou a pegar algum jogo? Não. Mas eu fui até Quito em 2008. A gente pegou um jogo na altitude assim, que o nego falou, não, fica... E a gente combinou assim, né? Teve toda uma reunião, prepara, que a gente falou, ó, se alguém da comissão, alguém passar mal, não fica... Tô passando... Porque quem vai entrar em campo para jogar são os atletas. Então a gente não pode sugestionar emocionalmente, psicologicamente para o atleta que aquela porra tá fazendo efeito. Vamos fingir que tá todo mundo bem. Meu irmão, eu com 140, 150 quilos, meu irmão, eu boto o pé para fora do avião, o ar não vem. Eu já mal fisicamente tudo, eu tô andando. Meu irmão, eu não saía do quarto. Eu falei, cara, eu não posso porque eu... E eu fui para a bodega do estádio que a gente foi jogar lá, eu não lembro. Eu, para nome, memória, essas coisas... Cara, tinha uma escadaria, Sandrão, pra gente ir pro camarote, pra diretoria ver o jogo. E eu falava, meu Deus do céu, eu vou chegar lá morto, lá em cima. Aí eu ia igual aqueles senhores de 100 anos de idade, um degrauzinho de cada vez, cara. E eu falei, no intervalo eu não vou descer. Se eu descer e subir de novo, isso aqui eu morro. Falando nessas histórias de Libertadores, tem uma história que vocês foram jogar uma Libertadores, que o dono do time era o irmão do Hugo Chaves. Sim, Barinas. Como é que foi? Ele recebeu vocês? Teve alguma confusão? Foi muito bem recebido? Como é que foi essa história? Cara, a gente foi muito bem recebido. É. Foi 2012, fase de grupos, e eu não sabia, né? Ali era o reduto eleitoral da família Chaves, né? Barinas, que fica a 1 hora de avião de Caracas. A gente chegou lá, o irmão do Hugo Chaves nos recebeu no aeroporto, né? Que era o dono do clube. Que era o dono do clube. O dono, o presidente do clube, enfim. Alguma coisa assim. E nos recebeu super bem. No dia seguinte, fomos jantar na casa dele. E aí, para falar de política, né? Na manhã seguinte, na manhã do jogo, ele nos levou lá que aí eu acho que foi só eu. E esse dia foi muito engraçado, porque ele me pegou no hotel. A gente foi num complexo que era um hospital, né? E queria mostrar o que eles estavam fazendo, dessas coisas. E esse dia ele ligou para o Lula, cara. Lula, né? O nosso presidente. Que era o presidente na época. E foi engraçado que ele passou o telefone para mim, né? Eu nunca tinha falado com o Lula. E eu falei, eu tô falando com o Lula, né? Que coisa doida, né? E o Lula, corintiano, né? Falou assim, ó... Eu sou corintiano, mas vamos ganhar desses caras aí hoje, hein? Ele falei, deixa comigo, presidente, deixa com a gente aqui. E essas histórias acontecem, né? E o mundo do futebol é muito doido, né? É muito doido, e né? Porque não é só o futebol, gera
é uma rede de relacionamento que às vezes você sai de Volta Redonda, eu saí do Rio de Janeiro, Tijuca, não imaginava chegar onde eu cheguei também no futebol, e às vezes você está numa situação dessa. E o Lula não era nem mais o presidente do Brasil, né? Já era Dilma. E ele ligou para o Lula, assim, né? Enfim. E o cara atendeu e você... Isso, aí eu falei com ele. E aí, presidente, tudo bem? eu tô aqui com o Sandro Lima, o Sandrão do Fluminense, Lula. O Fluminense vai jogar aí, né? Eu acho que o Lula estava tratando, né? Tava com aquela época do tratamento dele, né? Sandrão, política do Fluminense hoje. Celso Barros, que você tem uma relação muito próxima, ele é o atual vice-presidente. Sim. Vice-geral. Está afastado por decisão do atual presidente, o Mário. Você hoje, como está nessa relação política do Fluminense e quais as suas pretensões políticas? Assim, não digo, você já falou que não quer ser presidente, mas hoje eu sei que você está afastado, né? Como é que você vê esse cenário político hoje do Fluminense e como é que você tem vontade de voltar a ajudar politicamente o clube, a tentar? Como é que tá o Sandrão nisso aí? A visão de fora e... Se eu puder ajudar o clube Fluminense, é o clube do meu coração. Eu sempre vou ajudar. O que eu puder fazer, eu sempre vou fazer. Mas já são 2 eleições que eu não participo. Assim, porque nem essa do Celso, nem essa como do vice, Celso, você não não, me chamaram para algumas reuniões, eu dei alguma opinião, mas assim, eu não fui nem votar. Não? Não, fui nem votar. E sempre falei que eu nunca queria mais nada, porque... A gente, quando vive intensamente ali dentro, Sidney, depois, quando a gente sai, né, é o que eu sempre falei, eu prefiro o anonimato do que o holofote. Né? E como eu avaliei que aquilo me fez mal, né, me fez mal assim, para a saúde, né, psicologicamente, em alguns momentos, falei, não, para cá eu não volto mais não. Assim, dirigir um clube hoje eu não... Mas nem para os esportes olímpicos é uma coisa mais tranquila, mais calma? Ou... Não, eu trabalho com esporte, a minha vida é o esporte, mas né? Lá no clube, lá? Não votaria não. Não votaria não, porque eu mudei meu pensamento assim também, né? Eu acho o business futebol muito, muito grande, né? O business esporte olímpico também é um business muito grande, mas que talvez um clube de futebol como o Fluminense, Flamengo, outros... Ele tem que ser separado. Tem que ter essa separação. Tem que separar, porque senão fica uma coisa... E às vezes a pessoa fica até achando, mentalidade, tem que separar, não tem que separar, tem as ideias. Cara, mas o futebol hoje se tornou uma coisa... Tem que ter tanta dedicação. E o esporte olímpico também. Também. Não adianta o esporte olímpico não ser visto como importante, como profissional. Exatamente. Eu tenho a sorte de ser... Eu acho que vai ser bom para os dois. Eu tenho a sorte de ser de uma outra modalidade e ver o quanto que o esporte evoluiu em tudo, né? Porque às vezes eu vejo... Futebol, principalmente, ex-jogador tem essa mania de falar, mas na minha época eu não jogava. Talvez ele, nessa época, não jogaria, Sim. porque não seria atleta. Né? Sim. Porque hoje, você vê, só o talento hoje não resolve mais. Né? O jogador de futebol hoje, ele é profissional mesmo. E a tendência que tem é ser cada vez mais. Né? Ele quer um bom treinamento, ele quer saber a hora, o tanto que ele tem que descansar. E isso faz parte já da nova mentalidade. Né? Sim. Aí, você vê, tudo evolui, né? Eu lembro que na Olimpíada eu fui ver várias modalidades, eu assisti um jogo de vôlei no Maracanãzinho, eu estava vendo aqueles caras saltarem, a rede já não faz mais sentido ali pro vôlei masculino. Então, assim... Se não subir a rede... É a evolução né, do esporte. Aí você vê hoje um jogador correndo aí... O dobro do que corria sei lá, na década de 80. Então, assim, mudou mesmo, não adianta. Não tem como voltar mais atrás, né? E por isso você vê que tem que ter uma gestão profissional para os dois lados. Para os dois lados. Não adianta o esporte olímpico ficar pendurado ali no clube, sem ter a atenção que deve. A televisão mudou, o modo de consumo mudou. Sim. Né? Então, assim, cada um tem sua cifra, né? E hoje, Sandrão, você está fazendo o quê? Você está trabalhando, você falou, não, eu continuo trabalhando com esporte, eu sei que você está com um projeto lá em Volta Redonda, fala um pouquinho desse projeto. Qual é a tua ideia hoje dentro do esporte? Eu sei que fora você tem outros negócios, mas como o papo aqui é esporte, é futebol, como é que você está atuando hoje diretamente nessa área? Cara, hoje na minha casa, isso é uma coisa que eu conto com muito orgulho, né? Na decoração da minha casa tem uma bola de basquete, que eu olho para ela todo dia e agradeço a ela, porque eu acho que se não fosse ela, eu não viveria essa história toda que a gente acabou contando aqui, né? E eu tenho a bola do título de 2012 autografada por todos os jogadores que eles me presentearam. Então,
eu olho para aquelas 2 bolas assim, eu sou muito grato a isso tudo, né? Ao basquete que me trouxe até aqui. Sim. E ao futebol que eu acabei criando vários amigos e, enfim, eu vivi essas histórias todas. Então, assim, de alguma forma, eu sinto devedor, assim, eu tenho que retornar isso de alguma maneira para o mundo, né? Então, lá em Volta Redonda, estou me juntando agora com um ex-atleta também. Em breve eu posso até divulgar quem é. A gente já está no nosso planejamento, já está tudo desenhado. A gente vai montar um instituto lá. Legal. E tentar passar um pouquinho da experiência que a gente teve, porque o esporte não é só glamour, né? Sim. E não é todo mundo também que vira um grande atleta, né? Todo Sim. mundo que consegue sobreviver do esporte, né? E a gente tem que preparar essa Mas o atleta pode ajudar muito a se tornar um cidadão e você dar um caminho. Exatamente, é isso. E eu converso muito com os garotos que querem ser jogador, e às vezes o pessoal procura internet, manda lá no Instagram, Cid, arruma um clube para mim, Cid, não sei o quê. E eu falo para eles lá, cara, beleza, se não for isso, o que você vai ser? Eu acho que o esporte pode conscientizar essas crianças de que não é só ali a solução da vida deles. Não é só o esporte que pode ser a solução. Óbvio que se ele tiver um talento e ele puder, ele vai ter um retorno financeiro que vai ajudar muito a família dele e muitas crianças buscam o esporte mais por isso, a gente sabe disso. Mas ter a oportunidade de conscientizar esse menino que não é só isso. Cara, você pode conciliar o esporte pode te ajudar na sua educação e abrir uma porta para você ser um fisioterapeuta, para você ser um professor de educação física, foi o que aconteceu comigo, você ser um árbitro de né? futebol, um árbitro de esporte. Eu nunca ganhei dinheiro com esporte quando eu era atleta, né? O basquete serviu para quê? Para me tirar da minha cidade, para me dar uma bolsa de estudo, ter uma escola melhor, poder frequentar a universidade e poder criar os meus relacionamentos. E você construir tua história no esporte de uma maneira diferente, mas graças ao que o basquete pode te proporcionar. Exatamente. Eu sou muito grato, apesar da gente estar falando aqui de ser um programa de futebol, né? A minha vida é o basquete, foi o basquete. E eu falo com meus amigos que eu jogo hoje, né? Falo assim, cara, eu não joguei nada, mas eu devo tudo ao basquete. Tá sendo humilde ou tu não jogou nada mesmo? Não, acho que eu não joguei nada. Não? Joguei muito pouco. Eu era tipo assim, aquele volante raçudo, né? Isso eu sempre fui. Isso eu sempre fui. Mas tecnicamente não. É pensar assim, em resolver minha vida com basquete. Eu tive amigos que resolveram a vida com basquete, né? Sim, quem foi um desses? O Marcelinho. O Marcelinho? É da tua época? Jogou? Marcelinho. Legal. E outros também têm uma vida no basquete, enfim. E é isso, o esporte ele é muito lindo, né, Sidney? Ele não é só o esporte, né? E aí quando você fala que o Sidorf bota uma camisa do Deco, é um respeito mútuo, né? Sim, sim. E que deveria ser assim. Sim. Agora, é óbvio, quando você tem 90 minutos, a gente vai ter que fazer o melhor e aí a gente sabe que... E a gente teve essa época como dirigente, eu como diretor do Botafogo, você como vice de futebol do Fluminense. A gente se conheceu até antes, né? Eu era da base, você nem era ainda vice, a gente se conheceu, depois eu me tornei do profissional e você se tornou vice. E a gente, óbvio, você não queria que o Bernardo entrasse lá na cabine e tu queria ganhar, mas, cara, quanto respeito sempre teve, tanto que você está aqui hoje. Claro, e o Bernardo te agradeço demais por estar aqui. Cara, ganhar a gente vai querer ganhar. Eu vou querer ganhar do Sandrão sempre se eu estiver do lado contrário, mas nem por isso eu vou deixar de respeitar, vou deixar Exato, é isso. Né? E a gente sempre teve essa relação. Inclusive, teve uma passagem em 2012? Não, 2013. Eu acho que você já não estava mais. Você tinha saído. Que eu liguei para o Rodrigo Caetano, que a gente fez um vídeo de bastidores do vestiário e que o Bolívar... Hoje fazem muito isso, né? A gente foi um dos pioneiros na época, gravar os bastidores do vestiário e depois do jogo você bota lá um resumo daquelas cenas. E teve algumas cenas, que foi um jogo 1-1 no Engenhão contra o Fluminense, eu não sei se você já... Eu acho que foi esse jogo que o Bernardo invadiu lá teu camarote, lá foi 1-1. Pode ter sido. Teve uma confusãozinha no final, um empurra ali no final entre os atletas e tudo. E aí, antes de entrar em campo, o Bolívar fala uma frase que ele diz... Vamos, aquela coisa corrente fechada, você viveu isso, sabe? Vamos deixar uma marca nesses caras. Porra. Aí foi pro jogo. Uma marca nesses caras. Óbvio que o Bolívar não tá falando que tem que dar um tiro, uma facada, sangrar. Vamos deixar uma marca de... Meu irmão, vamos marcar território aqui. Claro. Né?
E aí entra, e o Fluminense era o grande adversário a ser batido naquela época. Vocês tinham acabado de ser campeão brasileiro em 2012. Então a gente precisava, vamos deixar uma marca, vamos... Sim, claro. E a gente muito bem em 2013. Isso que faz a rivalidade, né? Sim, e aí tem o jogo, aí tem aquela confusão lá do Seedorf, não sei o quê, e aí o time do Botafogo vem. Não, eu acho que o Seedorf começa a discutir e o time não vem. O Seedorf fica discutindo com 2, 3 jogadores do Fluminense e não tem aquela chegada do time. Aí quando a gente vai pro vestiário, o Seedorf cobra isso no vestiário. Ele fala, gente, pô, na hora de uma confusão e tudo, não é pra sair brigando, aquela história, não é pra dar soco na cara, nada, mas a gente tem que se impor, pô, tem que vir. Aí o Oswaldo vira e fala assim, o Oswaldo com aquele jeitão dele, tu não trabalhou com ele no Fluminense, ele vem lá, ele sai do lugar dele da roda, e isso tá no YouTube aí, tá no canal do Botafogo, eu não tô contando bastidor nenhum, isso tá aí. O Oswaldo sai, é isso mesmo, Seedorf, é isso mesmo. Tem que, se o cara vier, tem que botar a mão na cara dele mesmo, se impor. Coisas do futebol. Cara, pegam esse vídeo, jogam na imprensa. Meu irmão, eu tive que dar entrevista coletiva para explicar que ninguém queria bater, que ninguém queria marcar ninguém, que ninguém queria... Eu ligo pro Caetano, pro Rodrigo Caetano, Caetano. Cara, eu, como diretor, tô te ligando pra te pedir... Eu acho que eu lembro dessa história, eu lembro. Eu falei, se isso ofendeu o Fluminense, eu tô pedindo desculpa. Aí eu falei, ó, vou falar hoje na coletiva que eu te liguei. Que eu tô... Porque na nossa visão não era nada contra o Fluminense, era para mostrar como nós, na época do Botafogo, estávamos encarando aquela partida. Claro. E você conheceu, você viveu ali... Bom, se fosse assim, tu entrava com um R15 no campo. Exatamente. Não, e eu contei agora há pouco, né? Quando a gente precisou de vocês lá nesse jogo do Boca, sim, a gente foi super atendido e é isso. E sempre teve essa relação, voltando a repetir aqui... Embora eu sei que você tenha torcido contra o Fluminense naquele jogo... Não torci contra. Claro não, que torci. Todos torceram. Né? Eu vou te falar outra coisa. Não, você tá enganado. Eu vou te falar outra coisa. Que é importante esse depoimento aqui. Eu saio do Brasil em 2003. Eu era um treinador de base, né? Sempre trabalhei como treinador, auxiliar técnico e tudo. Eu saio em 2003 do Brasil para morar na Espanha e fazer o curso de treinador lá da Federação Madrilenha de Futebol. E eu saio com o meu currículozinho debaixo do braço. Trabalhei aqui, tinha trabalhado no Fluminense, na captação, em 96, 97, sei lá. Trabalhei no Barra da Tijuca, trabalhei no Nova Iguaçu. Eu tinha um currículozinho, né, de base, normal. E vou para a Espanha. A Espanha, em 2003 para 2004, ela não era nada ainda. A Espanha não tinha ganho uma Euro, não tinha... Tanto que em 2004, na Euro, que foi em Portugal ou na Grécia, a final foi Portugal e Grécia. Sim. E a Espanha estava no grupo de Portugal e Grécia na primeira fase e a Espanha eliminada na primeira fase, né? Depois que veio aquela geração maravilhosa da Espanha, ganhou tudo. Mas até então... E eu chego na Espanha com o meu currículo e tento arrumar um emprego treinador. Na hora eu arrumei um emprego num time lá, pagava muito pouco, tudo, mas era um início. Estava chegando na Espanha, tinha botado o pé lá. Time de base também. E aí eu vou... E aí quando eu chego, eu digo, brasileiro, o cara é brasileiro, pô, o cara trabalhou com futebol, o cara... Pô, E aí eu venho numa coletiva, e vem na minha mente uma coletiva do Zagallo em 98... quando o Brasil perde, foi em 98 que a gente perdeu a Copa? Foi, França, né? Que ele entra para a coletiva final, e eu não lembro direito o contexto, mas ele vira e fala assim, vocês me devem muito, e sai. E a gente acompanhando os noticiários da televisão, vem aquela história os comentaristas, o Zagallo pediu dinheiro emprestado para você, você não deve, eu não devo nada para o Zagallo, que o Zagallo falou que a imprensa devia muito ao Zagallo. Cara, todos nós que trabalhamos com futebol, a gente deve ao futebol. E as pessoas têm que entender isso. Eu só consegui esse emprego lá e nego me olhou com um olhar de capacitado porque eu era brasileiro. Porque o Brasil era pentacampeão do mundo já ali. E por causa do Zagallo, por causa disso. Entendeu? Então, assim, eu torço para os clubes brasileiros, mesmo eu estando lá na gestão. Mas você torcia por rival? Cara, o futebol do Brasil, óbvio, contra mim, eu vou querer ganhar. Mas eu não... Sandrão, sério. River e Flamengo, você torceu para quem? Para quem? Meu filho tá aqui, ainda bem que ele não tá aqui no estúdio para ele contar o que aconteceu. Cara, não... Assim, depois a gente passa a torcer pelas pessoas, né? Aí sim.
Isso é verdade. Aí chega um momento que você torce pelas pessoas. Você desconstitui a pessoa jurídica e vai para a física. Um cara que eu torço muito hoje em dia é o Rodrigo Caetano. Então você vai torcer pelo sucesso do cara. Só no momento quando ele não estava ali no Ninho do Urubu. Ali você não conseguia. Ali eu não conseguia torcer Não tem amigo que trabalha ali. Mas lá no Inter, agora no Atlético. Você tá torcendo agora eu torço por ele. Não, eu falo, cara, o Sandrão amanhã tá num clube, cara, eu vou torcer, tenho muitos amigos hoje no futebol, a gente faz muita amizade e a gente acaba torcendo pela pessoa, né? Pô, o time ganhou, eu fico feliz pelo cara, né? Tem isso, né? É difícil. Que a gente sabe o quanto é difícil, né, Sidney? É muito difícil, né? É muito difícil. Muito difícil mexer com futebol aqui no Brasil. É porque é muito visceral, a gente não tem aquela paciência de fazer um trabalho, né, duradouro. A longo prazo, né? Aquela coisa. Igual agora, estava acompanhando, assim, puxar a sardinha para o meu esporte, né? Os times da NBA agora, né, de basquete, já estão fechando contrato com treinador, contrato de 5 anos. E eles ficarão lá 5 anos. Só se acontecer algo né? muito fora da curva. Então, assim, é acreditar num trabalho mesmo, né? E voltando, você está com um projeto que você falou que você vai botar lá um instituto em Volta Redonda. Só futebol? Vai ter futebol e basquete? Como é que vai ser esse... Já tem local? Já está tudo sendo já arquitetado, já está quase tudo pronto. A gente precisa mexer com o estatuto, né? Vai começar com o futebol. A verdade, ele é um projeto que a gente pensa como cidadão mesmo, né? Óbvio que o relacionamento que a gente construiu, se aparecer algum clube, um atleta que a gente vê que destaca, que a gente possa mandar para algum clube, a gente vai fazer isso. E, em princípio, são 40 atletas de 10 a 12 anos. Não. E aí, por ano, a gente vai aumentando 10 conforme o cara a demanda. vai Exatamente. Passando para outra categoria, vocês vão conforme aumentando. o nosso orçamento, a gente já tem um projeto para 3 anos, garantido para 3 anos. Já tem recurso para os 3 anos? Já tem um recurso garantido para 3 anos. Maneiro. E aí é trabalhar para isso ficar uma coisa sustentável. Sandrão, meu amigo, cara, sucesso demais no teu novo projeto aí, na tua nova empreitada. Eu sei que você também tem outros negócios, mas pô, o esporte como um todo, a gente está sempre torcendo. Obrigado por você ter vindo aqui, por você ter aceitado esse convite, ter vindo aqui corrido em cima da hora. Brigadão mesmo do fundo do coração. Eu acho que foi muito bacana o papo, foi muito legal a gente poder trazer esses bastidores e poder trazer a visão de quem está dentro do futebol para o grande público. Cara, só posso te agradecer, brigadão mesmo de verdade. Imagina, você é um irmão que é construir no futebol, né? Aquilo que eu falei, a gente deve tudo à bola, né? É isso aí. Né? Seja ela qual for, né? Seja ela qual for. E imagina, é um prazer, você chamando é a convocação. Eu que agradeço aí a oportunidade. Estou meio enferrujado, né? Fazia tempo que eu não falava assim. Mas não perdeu o costume, não. Perdeu o hábito, mas eu acho que foi legal também. É bom falar sempre, né? É bom te reencontrar aí. Sucesso nesse novo projeto, Segredos da Bola. Obrigado, menino. E que existem segredos, né? Muitos. Existem Vamos ver segredos, se a gente vai conseguir desvendar todos. Tudo de bom aí no futuro, irmão. Beleza. Pessoal, acabou agora mais uma entrevista aqui do canal Segredos da Bola. Não deixa de se inscrever no nosso canal, ativa o sininho aí para estar recebendo as nossas notificações. Hoje nós recebemos aqui Sandro Lima, o Sandrão. Foi muito bacana, muito legal. Até a próxima. Um abraço.